essa nunca vai travar. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você que está ligado na nossa programação, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, olha, hein, rapaz, 2023, nós estamos mais uma vez aqui trazendo para você a nossa pauta do Janeiro Branco, né? Repetindo aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação. Janeiro Branco, nós temos uma campanha nos moldes do Novembro Azul, do Outubro Rosa, do Setembro Amarelo, né? Campanhas que apontam determinados problemas da sociedade brasileira ou da sociedade mundial, né? E tenta trazer conscientização e fomentar debates a respeito do assunto. E o Janeiro Branco, ele é uma campanha que chama a atenção para a questão da saúde mental. Então, na última semana, no dia 2 de janeiro, nós começamos, através do programa Flávio Azevedo, acompanhando a campanha Janeiro Branco. Recebemos aqui durante todos os dias, de segunda a sexta-feira, pessoas para conversar a respeito do Janeiro Branco e a respeito da saúde mental. E hoje nós seguimos com a nossa pauta da saúde mental, do Janeiro Branco, recebendo a minha amiga Marcele Mille, que é diretora da clínica, agora se chama gestora escolar, né? Da Clínica Escola do Autista de Tanguá. Ou seja, nossa pauta, eu vim até de blusa azul aqui, né, para ficar, azul é a cor que identifica as questões envolvendo o autismo. Eu vim até aqui de blusa azul para acompanhar o assunto em questão, né, que é uma das pernas, digamos assim, da saúde mental, que é a questão do autismo. Vamos falar desse equipamento importante, que é a Clínica Escola do Autista em Tanguá, como é que funciona, a clínica que vai completar um ano de atividades agora no mês de abril, diga-se de passagem, em abril, exatamente no dia 2 de abril, ainda bem que é 2, não é primeiro, né, que o primeiro é o dia dos mentirosos, no dia 2, tem também um dia de conscientização a respeito do autismo, né? Acredito até que a escola tenha sido lançada
em abril por conta dessa questão envolvendo o autismo, né? Então, assim, cara, é um prazer grande, Marcelo, te receber aqui no nosso programa mais uma vez. Marcelo já esteve conosco aqui em 2022, junto com a Paloma, né? Luma, eu sempre confundo as duas, cara, né? Junto com a Luma Balber, né? Que também é uma das coordenadoras lá da unidade. A Luma voltada mais para a questão da saúde e Marcelo voltada mais para a questão da pedagogia, né? Da parte de escolaridade. As duas fazem ali uma dupla, mas hoje só a Marcela está aqui conosco e vamos então falar do assunto saúde mental e apontando os caminhos que envolvem o tema autismo, né? Então, obrigado, Marcelo, por você sair das suas férias, merecidas férias, para estar aqui conosco, rememorando, tratando de assuntos relacionados à atividade escolar, né? Muito obrigado. Seja bem-vinda sempre. O programa Flávio Azevedo considere um parceiro daquilo que você precisar noticiar e informar, aquilo que for de utilidade pública para a população. E eu começo pedindo que você dê seu boa tarde para os nossos ouvintes. Chega um pouquinho só mais para pertinho aqui. Dê o seu boa tarde aos nossos ouvintes e fale um pouquinho da importância de campanhas como essa do Janeiro Branco e do tema saúde mental, que está sendo debatido sempre pela mídia, pelas pessoas, pela sociedade em geral. Boa tarde, é um prazer estar aqui, principalmente, mesmo nas férias, é um prazer, principalmente para debater uma pauta tão importante e tão atual e tão necessária, né, que é o autismo. E aí falar de autismo em Janeiro Branco também é muito importante, saúde mental é muito importante. E quando eu penso nisso, saúde mental, autismo, eu pensando em casa, fazendo um link, é super importante pensar na saúde mental, não só do indivíduo com autismo, né, o indivíduo do espectro autista, mas também de toda a família, de toda a rede em torno desse indivíduo que precisa estar bem alicerçado, estar bem amparado, para que ninguém sofra aí de saúde mental. Que estejam todos bem, felizes e vivendo plenamente. Perfeito. Marcelo, campanhas como essa, você percebe, né? Marcelo trabalha com educação já há algum tempo. São quantos anos aí de Tanguá, eu tenho... ao todo, desde que você começa a trabalhar com educação. Vou entregar a minha idade, eu sou novinha. São cerca de 15 anos ou um pouquinho mais. Pois é, então vamos lá. Você acha que essas campanhas acabam tendo efeito? Você percebe as pessoas mais engajadas? Tem esse efeito de conscientizar mesmo? Então, eu percebo uma crescente muito grande. De antigamente, né, de quando se iniciava essas falas, o próprio Setembro Amarelo, eu percebo que a cada ano a campanha vai ganhando uma força maior, vai ganhando mais visibilidade, e é extremamente importante estar alinhado a essas campanhas, fazer isso acontecer, parar para se pensar na nossa rotina aí, ter um tempinho, ter um mês específico para se pensar e para se debater esses temas, porque faz parte do nosso dia a dia, não pode passar, embora seja Janeiro Branco, né, não pode passar em branco. Perfeito. E eu percebo também, Marcelo, e deixa eu mandar um abraço aqui para Zenilda Rodrigues, boa tarde. Thelma Fonseca, boa tarde. O meu amigo Neo Fox, lá em Seu Jardim, boa tarde para você, meu irmão. Marcelo Emília é uma excelente profissional, diz aqui Zenilda. Uma escolha para lá de acertada para a direção da nossa clínica Escola do Autista. Marcelo não é só uma querida, é competente, tem formação, tem currículo e conhece de dentro a realidade do autista. Sou fã dessa menina. Bom, quem escreveu isso aqui, gente, nada menos que o secretário de Educação de Tanguá, meu amigo Luciano Lúcio, que deixou esse comentário aqui. E a minha amiga Dilcilene Pereira escreveu aqui: realmente a Escola do Autista tem feito a diferença na vida de muitos alunos que são acolhidos com muito carinho. Equipe 1000, diz ela aqui. Obrigado aí, minha amiga Dilcilene, pelo comentário também. E o Neo Fox pediu para eu trocar a camisa aqui e colocar uma branca. Não, eu vou ter até o final de janeiro para usar a camisa branca, Neo Fox, né? Hoje eu vim de azul porque certamente o tema autismo, que é identificado com a cor azul, vai ser a principal pauta que nós vamos conversar aqui. Eu queria também perguntar a você, Marcelo, uma outra coisa interessante. Eu percebo que, por vezes,
a questão da saúde mental, muita gente conversa, muita gente trata desse assunto, mas trata sempre como sendo um problema lá, um problema do outro, um problema que está lá, né? E por vezes nós esquecemos de perceber que saúde mental é um caso que alcança a todos nós. Eu também estou inserido nesse processo, né? Porque eu também tenho uma mente, eu também tenho emoções, Sim, eu também, sim, né? É um tema que atinge a todos nós. Mas eu ainda percebo que por mais que exista esse engajamento, por vezes esse engajamento é feito por pessoas que entendem a saúde mental no outro, lá, né? E eles esquecem de olhar para o umbigo aqui e perceber que por vezes nós temos esse problema ou em casa, ou nós mesmos enfrentamos alguma situação em relação a isso. Você percebe isso também? Sim, sim. Eu percebo que a gente não tem a cultura do autocuidado. Às vezes a gente acha que aquele momento de lazer, é pro outro, porque o outro tem dinheiro, então ele pode, eu não posso. Aquele autocuidado de fazer alguma coisa por você, de... Você bem femininazinha aqui, bem mulherzinha, aquele momento de você fazer uma unha, de você pintar uma unha, por exemplo, é uma coisa que me relaxa profundamente e às vezes a gente não valoriza esses pequenos autocuidados, esses pequenos gestos de autocuidado, né? Sim. E ao longo do processo, quanto menos você vai valorizando, vai dando importância, vai dando vez para essas coisas acontecerem, para você cuidar de você mesmo, cuidar do colega, cuidar do marido, cuidar do filho, enfim... a gente vai se distanciando dessa saúde mental, que aí começa a achar que é só o outro, que o problema está só no outro, e quando vê, aí pode ser um pouquinho tarde demais, né? Não tarde demais no sentido de não ter cura, mas tarde demais de estar inserido numa situação, um perigo maior, um risco maior de saúde, quando se larga, se deixa para lá esses pequenos gestos de autocuidado. E aí eu quero aproveitar aqui para convidar a nossa amiga Dilcilene, que deixou aqui o comentário dela. Dilcilene, eu ainda tenho alguns dias em aberto para conversarmos sobre saúde mental aqui no programa, né? E aí eu estou sabendo que você vai fazer o acolhimento aí de famílias de autistas, etc, e tal, da Escola dos Autistas. Vai estar em parceria lá com a minha amiga Marcele, que é a nossa convidada hoje aqui. Vamos conversar para eu recebê-la aqui também, né? Para eu ouvir a sua visão de mundo em relação à saúde mental e essa questão toda. Fica o convite feito aqui ao vivo, hein? Não pode negar. Para você, minha amiga. Deixa eu ver quem mais que passa aqui, nos dando boa tarde. Neiva Coutinho, boa tarde, Flávia Azevedo. Sou de Duques, mãe de Ervane. Boa tarde, Marcele. Sou avô da Safira. Avó da Safira, você é bênção. A nota para vocês da clínica é 10, diz aqui a minha queridíssima Neiva Coutinho, né? Um abraço para o Evânia aí, viu, minha amiga? Acredito que a cor pode sim propiciar uma compreensão mais significativa, mas devemos sempre enfatizar que cuidar dos autistas se faz constantemente em nossas vidas, em diferentes situações e momentos. Se faz necessário um olhar perspectivo. Pois é, e aí... a Dilcilene, Marcele e amigos que estão nos acompanhando. Apesar de janeiro ser a data que nós conversamos sobre saúde mental, mas é uma pauta que deve estar sempre em fevereiro, devemos esticar esse branco aí para fevereiro, para março, para abril, direto, né, Marcele? Com certeza, com certeza. E pensando nisso, Flávio, a gente tem pensado muito nisso na Clínica Escola também. A gente não iniciou ainda, mas estamos organizando grupos de apoio familiar aos pais, aos familiares dos alunos lá. A gente não iniciou ainda, mas estamos fechando pequenos detalhes para iniciar esse espaço seguro, esse espaço de fala, esse espaço de troca que a gente entende que é tão importante. E a gente vai fazer isso não só em janeiro, mas ao longo do ano, de uma forma mais coletiva, grupos mesmo, grupos de apoio, mas a gente tem o desejo e vamos tirar isso do papel e vamos colocar isso em prática. Bom, para quem não entendeu como é que funciona o negócio, né, e você já explicou aqui em uma outra oportunidade quando você esteve aqui, Extintores Rio Bonito. Parabéns, meu amigo, pelo tema. Obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui também. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a clínica escola, né? Explicar como é que funciona esse equipamento. Você já esteve aqui conversando sobre isso, mas é sempre bom, né? Sim, claro. Informarmos as pessoas como que é esse funcionamento, como é que se dá esse surgimento, a proposta que a Secretaria de
de educação e também de saúde de Tanguá tem ao criar esse equipamento, né, e tal. Como é que é isso, Marcelo? É isso aí, é um espaço onde funcionam 2 secretarias, em perfeita harmonia, graças a Deus. Mas é um espaço onde funciona parte dos serviços oferecidos com a Secretaria de Educação, com a gente, e parte dos serviços oferecidos com a Secretaria de Saúde também, representada pela Luma, que teve aqui da outra vez. E aí a gente faz esse acolhimento e esse acompanhamento da pessoa, do indivíduo no espectro autista. Então a pessoa chega lá, de início, lá no iniciozinho quando iniciou, a gente fez um levantamento, a Secretaria de Saúde fez a carteirinha de identificação do autista, que aproveito para falar que é extremamente importante, é urgente, é para ontem, facilita muito a vida de todo mundo. E aí Tanguá fez esse movimento de criar essa carteirinha de identificação. E ali a gente já tinha os primeiros dados de quem eram e onde estavam os autistas em Tanguá. E aí a gente colheu esses dados e depois fomos chamando as famílias para fazer uma anamnese, para conversar um pouquinho. Depois a gente recebeu uma listagem, né, com os nomes de outros autistas que porventura não fizeram a carteirinha, que estavam inseridos no CIES, que é o Centro Integrado de Educação e Saúde, que estavam inseridos no CAPS, e assim a gente foi criando esse corpo de pessoas atendidas. Primeiro passa por uma anamnese longa, preciso dizer, são 8 páginas ali de perguntas extremamente importantes sobre o desenvolvimento da criança, desde quando a mãe soube que estava grávida, até aí passando pela idade de bebê, até o contexto atual daquela criança. Tudo pode interferir em alguma situação inadequada, desagradável que pode estar acontecendo. E a gente faz essa anamnese, depois essa criança passa pelo neuropediatra, que vai ouvir, que vai indicar os tratamentos, né? E aí depois ele é inserido, passa pelo nutricionista também e é inserido nos tratamentos. E aí tem a parte da educação, que é pedagogia, acompanhamento pedagógico. A gente teve uma turma de escolarização de educação infantil, dos pequenininhos, mas apesar de falar escola, a gente entende que o aluno não deve, não é o ideal, que saia da escola que ele está matriculado para ficar só com a gente, que a gente acredita na inclusão. Então a gente funciona, a gente faz o acompanhamento. Então ele está lá na escola regular, contraturno ele está com a gente. Acontece de alguns casos específicos, algumas crianças não irem à escola todo dia, ter uma redução de carga horária, vai 3 vezes na semana, ou sai um pouquinho mais cedo, ou sai mais tarde, enfim. E aí a gente faz uma complementação da carga horária para aquela criança, mas nunca deixando ele fora da escola regular. A gente acredita que é muito importante que continue. Essa é uma novidade que eu não sabia. Então a criança vai lá no contraturno. Isso aí. Sim, ou legal. no período de complementação. Se ele estuda de manhã e tem uma redução de carga horária... Acho que muita gente, assim como eu, achava que o autista ia para aquela, né? Ia para a clínica do autista. Porque lá o atendimento é individualizado. Perfeito. Todos os atendimentos são individualizados. Sim. E a gente entende que o autista tem que estar ocupando os espaços que a ele é de direito. Quando eu tiro aquele aluno da sala, da escola regular, da sala de aula com outros colegas e tal, eu diminuo ali, o mundinho dele vai ficando cada vez mais, né? Vai ficando ali, é um funil, vai apertando ali. E aí a gente entende da importância desse movimento também social, dessa integração social, dessa interação social. E aí a gente faz esse contraponto. Então ele está na escola com a professora mediadora, com o professor regente, com os colegas, com os pares dele, mas também está com a gente com atendimento mais individualizado, mais focado, vivenciando aí as 2 experiências. Perfeito. E vamos lá. Essas descobertas das crianças autistas, dos indivíduos autistas, como é que é isso? Surpreendeu a quantidade de... Porque eu fico surpreso com a quantidade de crianças e pessoas com espectro autista que vai sendo descoberta a cada dia que passa. E sim, a gente não imaginava que são tantos autistas em meio à sociedade e tal. Como é que foi esse raio-x aí da sociedade para trazer e captar essas questões? Foi isso? Sim, na verdade ainda é uma grande surpresa, né? A gente se preparou, enquanto clínica, escola, a gente se preparou para atender 100 famílias. A gente entendia que tinha ali uma margem de 80 a 100 pessoas para serem atendidas. Eu digo pessoas porque não é só crianças, né? Então tem ali de toda a faixa etária. E aí a gente se preparou para 100.
E quando inaugurou, quando o movimento foi acontecendo, as famílias foram chegando, hoje a gente já acolheu 185. Caramba. Então é um acolhimento assim, quase o dobro do que a gente estava preparado. E todos alunos da rede? Todos munícipes de Tanguá. Munícipes. Isso. Ah, então se não for tem aluno da tem rede, aluno da rede particular também. Particular também vai lá. Oh, que legal. Também. Tem aluno do Estado, tem uma aluna de 18 anos do Estado. Então, alô rapaziada, não é só para moçada que é da rede pública municipal. Se for do Estado, se for da rede privada também. E aí, como é que essa mãe faz? Essa mãe de aluno da rede estadual ou aluno da rede privada, como é que faz? Procura quem vai na clínica? Como é que é isso? Se já tiver o laudo fechado, procura diretamente a gente, que a gente vai marcar o acolhimento e vai fazer todo, né, o processo. Se estiver em investigação, se estiver desconfiada, ou o pediatra encaminhou para uma avaliação neurológica, uma avaliação do neuropediatra, o município de Tanguá conta com o CIES, que é o Centro Integrado de Educação e Saúde, que é a grande porta de entrada. Então as escolas encaminham para o CIES. O CIES, que já tem uma visão mais apurada também, né? O CIES faz uma anamnese, faz uma pré-avaliação. Percebendo que está ali, que tem algumas dúvidas, que pode ser autista, não tem laudo, mas pode ser, o CIES reencaminha para a gente. Então, se não tiver laudo, vai para o CIES primeiro. Se já tiver laudo, vai para a gente. Se o aluno não tiver na rede, se não tiver nas escolas, se for 18, 19, 20, quem vai fazer esse caminho é o CRAS. O CAPS manda para a gente também. Olha, que bacana, cara. Tá vendo, gente? Então, eu lembro que nós tivemos a inauguração do CIES, né? Eu estava até lá na cobertura no dia, você também estava lá. Para que serve aquele negócio lá? Aí, ó, já estamos sabendo. Uma das... Reinauguração. Né? Reinauguração, uma das atividades, né? Uma das necessidades, um dos serviços aí do CIES, dar esse amparo aí à população que chega. Minha amiga Sheila Santos, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Passa por aqui também a Ana Cláudia, dizendo que é um privilégio participar desse acolhimento dos nossos alunos autistas. Abraço, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Minha prima Clarice, lá em Tanguá. Beijo para você, Clarice, boa tarde. Michele Teles, tenho imenso orgulho de ser amiga e fã dessa mulher incrível. Parabéns, Flávio, por essa escolha tão acertada. Parabéns, Marcelo, por ser essa profissional de excelência. Escreveu aqui a Michele Teles, né? E, aliás, minha gente, pedi que se você desejar compartilhar aí a nossa live aqui, do nosso papo aqui do programa Flávio Azevedo, é utilidade pública, não precisa ficar com medo que nós não vamos falar nada aqui de invasão de Brasília, nada disso não. Fiquem tranquilos, né? Porque aqui a conversa é utilidade pública, é sobre saúde mental, e o equipamento importante que é o centro da nossa conversa aqui, que é a clínica escola do autista e o assunto autismo de maneira geral. Então, para gerar engajamento, você que está nos acompanhando aí, compartilha aqui a nossa live também, que vai ser a nossa conversa aqui, que vai estar nos ajudando bastante. Quero também dizer para você que a conversa com o Marcelo também vai estar disponível no meu canal no YouTube, no jornalista Flávio Azevedo, pode procurar lá no YouTube. Se você ainda não é meu seguidor, por favor, junte-se a nós temos lá 58.900 inscritos, né? Número esse que para um jornalista da roça que só fala de Rio Bonito, Tanguá, eu acho um número assim muito relevante, muito bacana. Muito obrigado a todos que nos seguem. Se você ainda não é nosso seguidor, junte-se a nós, né? Então vai estar disponível lá também no canal do YouTube. Aí vai ficar gravado, disponível aqui no Facebook também. A nossa conversa lá no YouTube eu acho legal, porque tem uma moçada que não tem Facebook. E aí você quer mandar o link para um parente, para um amigo, etc. Fulano não tem Facebook, só tem Instagram ou não tem rede social alguma. Então basta ter acesso à internet, o cara consegue entrar lá no YouTube e acompanhar a entrevista. E todas as outras entrevistas, desde o Noel Jorge, no dia 2 de janeiro, até a próxima que nós teremos, dia 31 de janeiro, estarão todas disponibilizadas lá no nosso canal no YouTube para você poder acompanhar. Quem quiser depois baixar o vídeo para colocar
em algum trabalho de TCC, fica muito à vontade, beleza, pessoal? A gente está aqui como uma especialista da área, né? E você quiser pegar alguma fala dela, tudo bem, sem nenhum problema, né? Então é isso, gente. Vamos lá, mais recados chegando aqui. A Dilcilene diz que a inclusão se faz necessário para que o aluno autista possa também vivenciar a interação com outros amigos, com certeza, com a mediação, com estratégias diferenciadas, vão gradativamente conquistando o aprendizado, respeitando a sua limitação. Acredito na parceria e no olhar perceptivo de todos que têm o prazer de estar envolvidos com esse trabalho magnífico. Meu amigo Aliomar Guimarães passa por aqui dando boa tarde também. Grande Aliomar, beijo no coração, irmão. Bem-vindo. No trabalho voluntário que prestamos na Paulino Siqueira, por passar muitas crianças pelo projeto, percebi que tinha algumas que eu acho ter autismo, TDAH. A princípio achava que era bagunceiro, mas depois percebi não ser isso. Mas como sou leigo no assunto, não tenho 100% vamos lá, certeza. Existe a possibilidade de voluntários profissionais para eu reunir pais aqui da localidade e dar uma palestra sobre isso? Porque como eu, tem vários pais leigos nesse assunto aqui na localidade e às vezes devem bater nas crianças achando que é bagunceira e não é. Estou em busca de voluntários para essas palestras, diz aqui o meu amigo Aliomar Guimarães, né? Que pode entrar em contato com aquela rapaziada lá, né, Marcelo? Fala com ele aí. Sim. Em Rio Bonito tem a GAIARB, que é um grupo que está acontecendo, que eu faço parte também. Eu estou na clínica escola de Tanguá, sou funcionária de Tanguá, mas também sou mãe de autista, moro em Rio Bonito, faço parte do grupo. E aí tem uma galera lá extremamente competente, extremamente rica, no sentido de conhecimento, que com certeza pode ajudar sim. A coordenação geral desse grupo de Rio Bonito, que são grupos, a gente fala, no geral a gente fala grupos de mães, mas não tem só mães, são grupos de responsáveis de pessoas com autismo de Rio Bonito. A coordenadora geral é a Ayla, eu faço parte também do grupo, pode me procurar, Flávio está me marcando aí, então pode entrar em contato comigo também, mas eu acho que o caminho é esse. O caminho é a gente conversar. Como mãe de autista, mora na Paulino Siqueira, não é isso? O trabalho é lá na Praça Então, moro perto da Paulino Siqueira, posso ir também. Moro ali pertinho. E aí eu acho que o caminho é esse. O caminho é a gente debater, a gente conversar, é a gente refletir, é a gente planejar como está atendendo melhor essa demanda que vem crescendo. Pois é, meus amigos, aí veja só a importância de abrirmos espaços como esse aqui no programa Flávio Azevedo para tratarmos desse tema. Olha só, já fizemos aqui sem querer um meio campo para o meu amigo Aliomar, que tem um projeto social bem bacana, está me devendo uma entrevista aqui para falar do seu trabalho, seu Aliomar, né? Já há algum tempo. E ele que não conhecia Marcele, agora a Marcele está aqui através do programa conhecendo ele. Certamente daqui a pouco eu passo os contatos aqui para um e para outro, que eu tenho o número de ambos, né? E vocês daqui a pouco se conversem aí. Olha a importância de abrirmos os microfones para tratarmos desse tema. Porque aí tem alguém como o Aliomar que está percebendo lá uma necessidade, ele não tem expertise para isso, e daqui a pouco a gente, quem sabe, consegue resolver a questão do Aliomar aí através de pessoas que já têm trabalhado voluntariamente em Rio Bonito. E um trabalho bem bacana, viu, Aliomar? Que as meninas aí vêm desenvolvendo, né? E aí eu queria Marcelo, falar um pouquinho aí, tem como a gente diferenciar, num primeiro olhar assim, nós que somos leigos, como o Aliomar falou ali, o tal do TDAH, TOD, autismo, essas questões todas aí. É possível olhar assim e perceber o que é hiperatividade? Ou tem que ter um olhar especialista para isso? O olhar especializado, até porque o autismo ele pode vir com comorbidades. E o TDAH é uma das mais comuns. A minha, por exemplo, ela é autista com TDAH. Então, vamos acrescentar aqui um outro fator, né? Um outro diploma, outro certificado que a Marcele tem, pessoal. Ela tem uma filha autista, né? Então, acho que não tem diploma, não tem nenhuma faculdade ou curso que supere a experiência de um pai e mãe de autista, cara, né? Muita gente fala assim, não, eu sou especialista nisso, estudei em Harvard, não sei aonde, papapá. Mas o pai e a mãe do autista são... Então, você imagina alguém que tem expertise técnica e também é mãe de autista. Então,
Nós não estamos conversando aqui com qualquer um. Né? Siga, Marcelo, falando sobre essa questão comportamental. Sim, e tem a questão da comorbidade. Então, a pessoa pode ter só o autismo, como pode ter autismo e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. E só o olhar realmente às vezes camufla. Às vezes a gente olha assim, é uma coisa muito comum e muito perigosa, na verdade. É falta de limite, é falta de limite da mãe, é mimo demais, essa criança é mimada demais, quando na verdade... Como disse ali, Omar, ali, falta de chinelada. Isso aí. Como pode ser que a criança seja mimada demais? Pode ser. Pode ser falta de limite? Pode ser. Mas também pode ser uma questão um pouco maior, que não é tão simples assim de resolver, mas o olhar profissional com certeza faz toda a diferença e vai ajudar a gente a ter algumas respostas que às vezes a gente não tem, né? No caso de Tanguá, então, vai ao CIAS? Quem percebe essas alterações? Pode conversar na escola. Se a criança estiver na escola, conversa na escola. A equipe da escola faz esse encaminhamento. Vai encaminhar isso. Tá. E em Rio Bonito, o que o cara faz? Boa pergunta. Como é que funciona essa rede em Rio Bonito? Então, em Rio Bonito, tem as escolas, né? As escolas têm o CAEE, que faz esse acompanhamento mais de perto, faz os encaminhamentos, e tem a questão do neuropediatra, que tinha no Loyola, não sei se ainda tem, mas tinha, doutora Luciana. De vez em quando tem mãe lá brigando, dizendo que Sim, saiu, foi embora, tem que trazer outro e tal. Parece que não é uma especialidade muito fácil de se contratar também, né? Sim. Então, assim, procurar caminhos. Eu acredito muito no poder da escola. Se essa criança estiver na escola, eu acredito muito, né, nessa visão. Com certeza você pode ir lá e conversar com a escola vai te orientar a quem procurar. Se precisar de um relatório, a escola vai fazer um relatório para você levar. Você vai levar em tal lugar assim. Eu acredito muito nessa troca com a escola. Eu acredito que a escola pode ser o grande facilitador nesse processo. Mas acredito também que em Rio Bonito a gente pode ainda progredir um pouco mais nesse ponto. Perfeito. Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui a gestora da Clínica Escola do Autista de Tanguá, Marcele Miller. E nós estamos naquela pegada dos programas voltado para a campanha Janeiro Branco, que pretende chamar a atenção da sociedade para a saúde mental, né? E estamos recebendo desde o último dia 2 de janeiro uma série de profissionais, especialistas. Vamos ter mais gente aqui, tá, pessoal? Vamos ter aqui educadores, vamos ter aqui profissionais de educação física, até gente da segurança pública nós vamos trazer aqui para discutir a saúde mental dos policiais. Você viu aquele pau com formiga ontem lá em Brasília? Pois é, como é que fica a saúde mental do polícia ali, velho? Como é que faz? E aí, atende o comando lá de baixa borracha e olha ali, tem uma senhora, tem uma pessoa, né? E aí, faz o quê? Eu fico imaginando a saúde mental das pessoas lá em Brasília, como é que deve estar. Então é isso, né? Segurança pública é um segmento onde nós temos uma série de questões a serem tratadas também em relação a esses profissionais. Teremos aqui profissionais de educação, tratando da questão da saúde mental dos nossos profissionais de educação, cara, que sobretudo nesse tempo de pandemia aí, eu acredito que quando Marcele fez o curso dela lá, magistério, esse negócio todo aí, não se tratou de um tema como uma pandemia que te tranca em casa 2 anos e depois de que você tem que dar aula por vídeo. Você não foi treinada para isso, você foi treinada para dar aula no quadro ali, não foi isso não? Exatamente. E como é que faz para agora ficar dando uma de Xuxa na frente das câmeras para poder atrair os alunos? Ou seja, eu fico imaginando que não só os alunos que estão habituados àquele costume das 4 paredes da sala de aula e agora tem que ficar em casa assistindo aulas no telefone ou no computador, que é diferente pra caramba, né? Com outros estímulos aqui do lado, a televisão, as brincadeiras, a geladeira cheia de coisa para comer, etc. Ou se não tem coisa para comer, a barriga roncando, tem tudo isso, né? Eu fico imaginando a saúde mental de profissionais de educação e alunos também, e dos pais desses alunos aí, como é que fica, né? Como é que é isso, Marcelo? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Tem gente boa que vem aí para falar sobre isso, mas vamos lá, vamos pegar a sua expertise aqui de profissional de educação. Como é que foi isso? Como é que foi a saúde mental desses atores todos aí dentro da educação? Engraçado que a gente está falando de saúde mental e eu ia falar que foi uma loucura. Mas foi assim, foi um processo muito complicado,
muito complexo. Eu estava na escola, né, na época, na escola regular. E assim, é o professor tendo que se reinventar, o professor precisando. E o professor, pelo menos os professores com quem eu trabalhei, todos eles, nas escolas Yasmin, Padre Thomas, ó, beijo grande para esse povo. Os professores tinham uma preocupação se estavam atingindo de fato aqueles alunos. Então, assim, além de toda aquela ansiedade... Mas como é que consegue fazer isso se você não podia ter contato com as pessoas, sabe, pela câmera? Como é que vai ser isso? Para você ver como gera ali a situação e os professores como que atinge a saúde ansiosos. mental, né? Exatamente. Eu sou orientadora educacional. E aí na orientação educacional eu recebia muitos professores com essa fala: eu não sei se eu estou atingindo, não sei se fulano está me vendo, está fazendo as atividades, não sei se é ele que está fazendo, se o pai está fazendo para ele, ou não está fazendo nada, eu preciso atingir esse aluno. Então, assim, os professores teve muito isso, né? De ter que se reinventar e fazer alguma coisa, mas querer que fosse alguma coisa significativa. Que o professor também gosta, né? O professor é uma coisa maravilhosa, então ele gosta de ver o resultado, ele gosta de saber que está atingindo aquela criança. E teve a família também que, peraí, eu tô com a panela no fogo, mas eu tenho que ajudar o meu filho ali, está fazendo uma pergunta e tal. Então, assim, não tem nem outra palavra para substituir a loucura. Foi uma doideira. Mas, assim, foi realmente um momento muito complicado que a gente tem até hoje resquícios desse momento, né? Inclusive, voltando um pouquinho para o autismo, dificultou um pouco o diagnóstico, ao meu ver. Porque dos pequenininhos que passaram por isso, a tendência é chegar na escola com alguns movimentos, algumas características ali mais introspectiva, com a fala não tão bem desenvolvida, e às vezes isso acontece justamente porque ficou 2 anos preso dentro de casa, 2 anos, né, sem contato com outros colegas, sem treinar tanto a fala, assim. Por mais que os pais, a gente estimule em casa, a gente fale, na sala de aula, na escola, é outra história. E aí isso trouxe algumas interrogações na hora de laudar. Será que eu estou laudando certo? Será que é? Então, já teve isso qual também. a razão da criança estar apresentando esse sinal aí, né? Porque a criança teve que aprender, ou reaprender, se for um pouquinho mais velho, a interagir com o meio. E não é tão simples assim quanto a gente pensa, principalmente quando a gente está falando de criança. A gente mesmo, né, na verdade, interagir com o meio já... Depois de tanto tempo dentro de casa, quando você sai, você chega a estranhar a movimentação, chega a estranhar tudo que está acontecendo. Então eu acredito que também afetou essa área do diagnóstico da pessoa. Imagino que realmente tenha sido meio complexo e a cabeça de todo mundo em parafuso, né? Para dar conta de aprovação e como que reprova, né? Sim, como que eu reprovo. Eu tô avaliando baseado em quê? E eu fico imaginando a garotada que tem essa dificuldade, e aí já tem lá alguma limitação lá de ordem mental, e está nessa questão de inclusão, e ele precisa de um professor mediador, etc. e tal. E nesse momento de pandemia, que ele não vai para a escola, não tem mais esse professor mediador. Como é que foi isso, Marcelo? Muito difícil. Foi muito difícil. Vou dizer minha experiência como mãe. Para manter essa inclusão, essa compreensão, e por vezes a mãe e o pai não tem lá uma habilidade de lidar com internet, com câmera, etc. Sim. Eles não tem nenhum telefone de qualidade para você conseguir falar. Sim. Como é que foi isso? Duas situações que aconteceram em Rio Bonito que eu gostaria de destacar e que, ao meu ver, foram maravilhosas. Uma mais coletiva, que as escolas fizeram uma caixa sensorial para os alunos da sala de recursos. Sala de recursos são as crianças de inclusão que geralmente estão frequentando. E aí, essa caixa de recursos, a minha filha não recebeu porque ela não estava na rede municipal ainda, hoje ela está. Mas eu acompanhando, né, o Face e tal, eu via. Era uma caixa cheia de jogos lúdicos, cheia de estratégias ali para o pai utilizar com aquela criança para não perder tudo aquilo que ele conseguiu adquirir na escola. Então as crianças, a família saíam com uma caixa assim, aquela caixa de professor bem enfeitada de TNT, VA, bem
lúdica mesmo, e dentro tinha jogos, tinha estratégias, tinha dicas para os pais utilizarem, historinhas, enfim. Isso me marcou muito, eu achei assim, excepcional. Foi maravilhoso essa ideia que tiveram. Uma criatividade Sim. interessante. E aí, isso no primeiro ano. No segundo ano, minha filha já estava na escola municipal, no Dr. Astério Alves, e a professora dela, a professora Patrícia, eu sempre tive sorte, porque todos os professores, eu digo sorte porque às vezes a gente ouve alguma coisa, principalmente na internet, né, de a inclusão acontecendo meio capenga ali. Mas as professoras que deram aula para analista foram todas, sem exceção alguma, maravilhosas. E essa professora em questão, a professora Patrícia, minha filha estava no pré-escolar ainda. Então, educação infantil ali, e ela criou uma estratégia diferente com a Annalise. Ela fazia a tal da aula ao vivo, da live ali com todo mundo, só que a minha filha tinha muita dificuldade nisso. Até pelo TDAH, né? Então ela via aquele celular, aquele monte de carinha, aquele monte de fala, rapidamente ela se dispersava. E a professora criou uma estratégia que funcionou muito bem com a Annalise, que ela atendia a Annalise separado. Ela fazia uma chamada de vídeo rápida, coisas de 7, 8 minutos, mas atendia separado, conversava com a Annalise, explicava só para ela a atividade, o joguinho e tal. E aí a gente não sabia ainda, né, se estava funcionando ou não. E quando a gente retornou para a escola esse ano, a Annalise procurou aquela professora que ela só conhecia pelo celular, a tia Patrícia. E nas primeiras semanas de aula, todos os dias a Annalise ia para a sala, ela já estava em outra série, mas a Annalise ia para a sala da tia Patrícia, porque era quem ela tinha ali como a figura que ela tinha, né? E acaba ganhando até uma identidade afetiva, né? Exatamente. Um vínculo afetivo também. Exatamente. Ela ia ver a tia Patrícia. Eu, assim, não acho que eu seja autista, talvez tenha lá algum traço, né? Porque dizem que todo mundo tem um pouquinho. Mas eu lembro da dificuldade que eu tinha de passar de série quando eu estava no primário. Né? Uhum. Lá no meu tempo era primário, né? No tempo que eu era criança, pessoal, e já faz bastante tempo que eu era criança, né? Não tinha essa parada de ensino fundamental, primeiro segmento, segundo segmento, não tinha nada disso. Era primário. Né? E lá na primeira série, que também não era negócio de segundo ano, na primeira série eu lembro que tia Nazaré era a minha professora da primeira série. Rapaz, quando eu passei para a segunda série, como que eu fiquei triste de abrir mão da tia Nazaré para agora passar para a tal da tia Ana Rosa, que eu não conhecia. Depois me apaixonei por ela também, Sim. maravilhosa tia Ana Rosa. Mas assim, fiquei muito, muito, muito chateado de sair, porque foi a primeiro contato meu na escola. E eu fico imaginando a criança que já tem lá algum tipo de limitação, né? Entender essa lógica de que agora não é mais aquela tia. Sim, eu fico imaginando isso. Eu estou imaginando agora que ela saiu do pré-escolar para o Fundamental 1. Então saiu também do espaço ali, já não vai ser mais o espaço da educação infantil. Já vai ser outro lugar, vai ser o municipal, o grande, E como é que você convence essa criança de que não é mais lá, cara? Né? Então, vamos ver. Que eu confesso pra vocês que eu ficava meio chateado, cara, de largar a tia Nazaré para ir lá. E depois que eu passei para a terceira série, que fui para Virgínia, a tia Virgínia, mãe do meu amigo Rogerinho Lael, né? Inclusive, tia Virgínia estava grávida do Rogerinho Lael, que é nosso amigo aí, de bonito, todo mundo conhece ele. Eu até brinco muito com o Rogerinho, eu falo que ele atrapalhou o meu desenvolvimento na terceira série, que a tia Virgínia de vez em quando faltava, porque estava grávida e grávida do Rogerinho. Falou que, rapaz, você foi um atrapalho no meu aprendizado, hein? Eu brinco sempre com ele isso. E aí já foi diferente, eu passei lá para a tia Virgínia e agora fiquei, caramba, aí com saudade da segunda série aqui, né? E até que da terceira para a quarta série eu fui para o Colégio Rio Bonito, e como que foi complexo para mim, Marcelo. Já mudou todo o contexto, e aí já era outra escola, né? Por mais que você ficava naquela expectativa de outra escola, outros amigos, outros colegas, etc e tal. E eu sou conservador desde de moleque, né? Conservador no sentido de não abrir mão das coisas que são minhas, né? Quando eu perco alguma coisa eu fico muito chateado, quando alguma coisa que eu tenho. Mas Flávio, mas era só uma coisa muito simples, né? Mas era meu, eu sou meio seguro com as minhas coisas. E agora abri mão do Barão, né? Eu estudava no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, que na época era escola estadual, não era colégio ainda não. E aí venho para o Colégio Rio Bonito e fiquei empolgado com aquela mudança de escola, mas de vez em quando batia uma bad assim, lembrando Tinha 9 anos, minha gente, né? E eu fico imaginando a criançada
nesse tempo de pandemia, né? E eu acho que ninguém... Sim. Talvez os adultos não parem para perceber isso, porque eu não sei se os adultos passaram por essa experiência que eu tive, né? Mas eu, como sou meio escritor, filho de poeta, filho de músico, tenho esse coração também na poesia, na literatura, então acho que a gente tem uma sensibilidade maior para essas situações assim, né? E eu fico imaginando... Sim. Essa criança que tem lá sua alimentação, como você convencer esse cara que não... Sim, tia Tininha, tia Carol, ó. Tamo junto, vamos lá. E na clínica escola, tem essa mudança também, Marcelo? Ou uma vez você se identificando ali com aquele aluno, é com ele agora que você vai ficar até... Então, a gente vai... Ou muda ano a ano também, assim, a gente vai avaliando. Nosso primeiro ano, né? Alguns a gente vai precisar mudar, até porque a gente faz contraturno. Então, tem alguns que a série, por exemplo, tá lá na escola X e a série dele não vai ter mais de manhã, só vai ter de tarde. Então, automaticamente eu vou ter que... Na clínica escola vai vir para de manhã. Isso vai aí. ter que mudar, não tem Vai jeito. ter que mexer. Mas a gente evita ao máximo grandes mudanças. A gente evita ao máximo. Se for necessário, o que a gente faz? Vai começar os atendimentos com os 2 professores, com os 2 profissionais. Para ele já ir se acostumando com essa mudança e for fazendo isso aos poucos. Porque a mudança muito brusca também interfere bastante. Uma das características do autismo é justamente essa, é o apego à rotina. Então a troca de horário, a troca de professor, a troca de sala, tudo isso pode influenciar negativamente no comportamento e no desenvolvimento daquela criança naquele momento. Então a gente evita ao máximo, só que tem coisas que a gente não consegue evitar para sempre. Então a gente vai criando estratégias para diminuir isso. Agora, você falou pode afetar negativamente. E pode afetar positivamente também? De repente essa mudança melhora o desenvolvimento, o desempenho? Também tem casos de afetar positivamente? De início eles vão sentir, isso é fato. De início eles vão sentir, mas a gente trabalha com a previsibilidade. Então a gente já vai... Por exemplo, quando eu vou sair com a Annalise, eu vou levar ela no aniversário de fulano. Ligando aqui a tecla SAP, a Annalise é a filha dela, tá, pessoal? Eu já tenho que ir anunciando isso pra ela, ó, pra ela se preparar. Tá. Então, eu vou levar ela na festa junina da escola X. Eu já vou falando pra ela, a festa é sábado, desde sexta-feira eu vou falando pra ela. Aí eu entro no carro e repito. No caminho eu repito. Pra quando ela chegar lá, ela já sabe aonde ela está, quem que ela vai ver, o que ela vai encontrar. Pra não estranhar aquele ambiente novo ali. Isso aí. Quando é muita novidade, aí a criança, a pessoa ali fica meio perdido ali. E aí às vezes pode desencadear uma crise. Pode afetar positivamente ao longo do tempo, né? A gente sempre muda para melhor, né? Pelo menos é a tentativa. Então, se a gente trabalhar com a previsibilidade e tal, a gente pode ir inserindo a criança já sabendo o que vai acontecer, ter ali, eu acho extremamente importante, se eu for mudar de professor, pelo menos um dos atendimentos, o professor antigo tá junto para conversar, para apresentar a nova professora, fazer esse elo aí para que isso não aconteça de uma forma tão brusca. E aí é só alegria. Marcele, eu conversávamos em off aqui que no tempo que eu era menino, nós não tínhamos tantas crianças sindrômicas, com suas limitações, etc. Então a gente não via muito isso. Tinha um outro aluno introspectivo, né? Tinha os alunos com síndrome de Down, mas que não havia essa pegada da inclusão na época, né, e tal. Mas era muito pouco, né? E os pais que tinham às vezes uma criança lá com algum tipo de problema escondiam, tinham vergonha, etc. e tal, não tinha essa liberdade que nós temos hoje de tratar do assunto, de esse entendimento de que há uma normalidade nessa diferença, né? Mas eu fico com a impressão que tem mais hoje do que antigamente. Ou é porque as portas se abriram mais e nós conseguimos identificar. Que leitura que você faz, Marcelo? Eu acho que é porque a gente consegue identificar mais. Os estudos foram avançando, a medicina avançou, a educação avançou. E aí a gente consegue observar e mensurar isso melhor. Antigamente a gente pensa, por exemplo, a tua fala é de um autista clássico, o autista introspectivo, só que nem todos são. Tem aquele que não é. Tem aquele que é e que vai apresentar outras características. O grande barato do autismo é que um não é igual ao outro. Então não existe uma característica que todos tenham. Por exemplo, o síndrome de Down tem a característica física ali, todos têm. No autismo não existe uma característica que seja regra para todos. Pode apresentar aquela característica como pode não apresentar. E aí, antigamente, eu paro para pensar, eu penso nisso também. Aí eu fico lembrando de algumas pessoas com quem eu estudei, que às vezes, ou que eu lembro que estudava na escola, que as pessoas chamavam de
é mongoloide, é retardado, aqueles termos bem pejorativos, né? Ou então, ele só é diferente, ele só é excêntrico. Eu ouvi muito isso de uma pessoa específica, ele é excêntrico. E que na verdade, ou então ele é metódico. Tem um personagem... E tinha aqueles moleque pentelho pra cacete, mais do que os outros, que também não era normal aquele negócio, né, Marcelo? Por quê? Porque por exemplo, a peraltice ela tem um teto, né? E tinha os caras que extravasavam esse teto da peraltice. Sim. Talvez tivesse uma hiperatividade aí também. E o autista, ele não tem muitas vezes o filtro social. Então ele vai te falar de forma mais brusca, te dando um fora, por exemplo, na nossa visão, mas ele não percebe que ele está sendo grosseiro com você. Ele não tem filtro. Para ele tá normal. Tá tudo certo. Exatamente. Um personagem que tem todas as características, e lógico, né, por ser personagem, mas que não é dito autista na série, que é o Sheldon, do The Big Bang Theory. É o Sheldon. O Sheldon é um autista, assim, com todas as características ali. Aquele médico também aquele que puxa da perna. Do House? Dr. House. Dr. House. Dr. House é outro, cara. Não é possível. Então, assim, mas ele é bom pra cacete, mas é grosso. O Sheldon é metódico, é sistemático, é perfeccionista, tudo tem que ser daquele jeito. O lugar que ele senta tem que ser sempre aquele. É verdade. Então são características sutis ali do autismo. Na série não fala, mas eu tenho certeza absoluta que eles juntaram ali e colocaram de uma forma bem assim... grossa, né? O Christian Grey do 50 Tons de Cinza é outro também que tem E aí fala em 50 Tons de Cinza, todo mundo pensa na sacanagem. Não, esquece a sacanagem, vamos pensar no comportamento do cara ali, que é um negócio meio esquisito também, né? Tem ali um quê de, né? Será? Tem uma situação meio complexa ali. Inclusive, tem num determinado ponto do filme lá, ele explica que a mãe dele era usuária de crack, ele é filho adotado daquela senhora que é milionária, né? Então por isso que ele tem aquela grana toda, sim, né? Então, sim. E ele diz que fala de alguns desconfortos que teve na primeira infância. Então, talvez caracterize também aquela loucura dele lá. Né? E eu vou dizer uma coisa para os senhores e senhoras que estão aí acompanhando. O filme 50 Tons de Cinza ele tem muito mais a ver com a questão comportamental da saúde mental do Christian Grey, que é o personagem principal, do que efetivamente essa pegada sexual que foi dada pro filme, que eu acho que vai ser um monte vai ser 365, que não é não. Não tem nada a ver com a pegada sexual não. Tem cenas de sexo, mas eu quando assisti eu entendi que tem uma pegada muito mais da questão de comportamento, dentro da saúde mental e da visão de mundo daquele cabra, do que efetivamente essa pegada mais da sensualidade, da sexualidade que as pessoas dão ao filme. Não sei o livro, que eu não li, mas o filme vai muito na linha do comportamento, né? Olhem, assistam o filme com a perspectiva do comportamento da saúde mental, que vocês vão colocar lá na caixinha de saúde mental, vão tirar da vibe ali dos filmes que envolvem a questão da sexualidade. Bom, vamos lá. Pessoal aqui passando e cumprimentando a gente. Quem mais está aqui? Vamos lá, Nelly Conceição. Abraço para Nelly Conceição. Obrigado, minha amiga. Boa tarde. Esses momentos de trocas com certeza podem oportunizar muitos descobrir suas inquietações que às vezes não chegam ao conhecimento seguro. E aí, usando essa fala aqui da Dilcilene, eu acho importante conversarmos abertamente sobre os temas também, sem os tradicionais tabus, né, Marcelo? Porque Sim. Só assim a gente consegue realmente responder perguntas e dúvidas, né? Sim, com certeza. Se você ficar girando em torno do politicamente correto, galera, acaba às vezes o cara simples não entendendo aquela linguagem mais rebuscada do tecnicismo. Minha prima Viviane da Fonseca Lopes, boa tarde para você, seja bem-vinda. Minha amiga Rosane Mendonça, lá em Tanguá, nos acompanhando. Beijo, minha amiga, seja bem-vinda também. Com certeza não foi fácil esse momento do ensino remoto, pois vivenciamos realidades críticas. Muitas famílias tiveram dificuldades em relação à internet, até mesmo ao domínio da leitura e escrita, né? Sim. Para que também pudesse orientar os seus filhos. Nesses momentos, o dinamismo do professor se fez necessário para que pudesse oportunizar os alunos o aprendizado à distância. Fala aqui minha amiga Dilcilene. Edgar Egger, grande abraço, meu irmão, bem-vindo. As diretoras Nazaré Pintas e Emília Duarte realmente
Abraço a ideia e a equipe proporciona aos alunos uma oportunidade show de aprendizado. Parabéns, disse aqui a Odicilene, falando da escola lá que se disse Sim. que é onde estuda sua filha. Né? Boa tarde aqui para a minha amiga Jocilene, mandando boa tarde aqui também para Marcele. Bem-vinda você, viu, Jocilene? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Marcele Millen, que é gestora da Clínica Escola do Autista de Tanguá. E estamos batendo um papo aqui naquela pegada da saúde mental. Hoje, falando muito desse equipamento, a escola clínica, Clínica Escola do Autista, e falando sobre o autismo de maneira geral. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Cláudia, que diz que a Clínica Escola foi um grande ganho para a população. E aí eu queria ponderar aqui como e aí até aproveitar a sua experiência de mãe, né, de autista. Como é que é o trabalho com o pai e a mãe, Marcele? Né? Porque eu imagino que a mulher, quando está grávida, né, ela está esperando uma criança saudável, 100% saudável em todos os aspectos. Né? E quando ela vem com algum tipo de síndrome, algum tipo de deformidade física, alguma coisa de ordem mental, intelectual, etc., qualquer coisa que venha a acontecer de deformidade intraútero, etc. E depois que a criança nasce, deve ser meio que um choque, né? E o autismo é uma parada que você ainda descobre um pouco depois, né? Porque depende daquele desenrolar. Eu lembro de uma mocinha lá perto de casa, que mamãe que descobriu que a criança era surda, porque a criança não aprendia a falar. E aí um dia a mamãe deixou cair um prato, uma panela pesada atrás da criança, a criança só, qualquer outra sairia correndo, tomaria um susto, a criança nem é com ela. E a mamãe chamou a mãe, que ficou muito ofendida na época, né? A mãe falou: eu acho que sua filha é surda, e acabou que realmente a criança era surda, e os pais não perceberam isso, e foi uma dificuldade no primeiro momento para aceitar essa limitação. Como é que é trabalhar essa descoberta na cabeça desses pais também, que eu entendo que são os principais aliados do seu trabalho, né? E se esse cara não aceita, acaba ficando um negócio meio que complexo. Como é que é isso, Marcelo? Quais são as técnicas? Como é que é isso? Muito difícil e essencial ao mesmo tempo. A gente precisa. Então, assim, às vezes a gente chega lá, a mãe, o pai, com um laudo recente de 2, 3 dias atrás, ou então que descobre lá na clínica. E aí a gente precisa trabalhar muito a empatia. Também eu não posso exigir tanto dele naquele momento, porque eu sei que ele está ali absorvendo tudo ali. Na cabeça dele ele ia passar as férias no Nordeste lá, e de repente foi mandado lá para o Sul, lá pro frio. Só levou biquíni na mala, mais ou menos assim. Lá pra Sibéria. Exatamente. Na gravidez a gente prepara lá como o cara tá indo pra Califórnia e se vê na Sibéria. Exatamente. E agora, o que eu faço? Então é muito isso aí. A gente se prepara. Tem uma fala que algumas pessoas se ofendem quando a mãe fala, o quadro em si, né? Fala que está de luto, eu tô de luto do autismo do meu filho e tal. Não é que a criança morreu quando a gente fala isso, não. Mas a gente precisa ressignificar os nossos sonhos. Então algumas coisas, ele morreu naquele momento. E aí é o luto, mas não é o luto pela criança, claro que não. Mas é o luto por algumas idealizações que a gente precisa abandonar. E abandonar a idealização é muito difícil. Seja no autismo, seja na idealização da nossa própria vida, né? Daquilo que a gente planeja pra gente, de repente não funciona, não dá certo. Então é um momento bem delicado, mas assim, essencial. Se a gente não tiver a parceria da família, se a gente não pensar junto, não planejar junto, não executar junto, fica muito mais difícil. Então assim, é trabalhar muito a empatia mesmo, se colocar no lugar do outro. Eu me vejo muitas vezes ali, com as mães chegando para conversar. A gente tem uma abertura muito grande, então elas me procuram também e tal. A gente troca experiência, troca figurinha. Mas assim, é isso, é muito importante. Se não tiver isso, aí pode afetar na saúde mental daquela família. E muitas vezes afeta. Muitas vezes afetam por falta do acolhimento, não só de uma instituição, de repente, mas do próprio seio familiar ali, da própria comunidade, que às vezes duvida do laudo, acha que é bobagem,
ou acha que não tem mais jeito, vai ficar, só vê o lado negativo da coisa, acha que aquele quadro não vai evoluir, que não vai, enfim. É um momento extremamente complicado que precisa de muita cautela, muito carinho, muita empatia para conseguir evoluir aí. E aí, minha gente, essa questão da saúde mental, nós temos você lembra daquela história que quando acontece alguma coisa assim com algum evangélico, o cara fala assim, não, crente é tudo safado, já viu aquele negócio? E aí o cara bota nesse pacote de crente a igreja Assembleia, a igreja Batista, a igreja Presbiteriana, o cara esquece que dentro do pacote dos evangélicos nós temos várias denominações e que às vezes o pilantra em questão que está sendo atingido ele é de uma determinada fé. Não tem nada a ver com as outras, mas o cara coloca tudo no pacote. Às vezes não tem nem nada a ver com a própria fé que ele é. Exatamente. Né? É pessoal isso, ali. Isso, perfeito, Marcelo. E eu entendo que essa questão da saúde mental, por exemplo, existe uma grosseria por parte de muitas vezes da sociedade, né? E aí você falou de um termo aqui agora que é muito usado ainda, apesar do avanço das coisas, né? Que é o tal desse moleque retardado, né? E o cara coloca esse termo retardado para tudo, né? E assim, e vale lembrar que, por vezes, um laudo de autismo, ele não significa que aquela criança, aquele indivíduo, vai ser improdutivo, né? Vai ser... Nem que vai ficar daquele jeito para sempre. Quando a minha filha recebeu o laudo, a minha filha não falava. Você falou aí da questão da criança surda. Foi o primeiro exame que eu fiz na minha filha, foi para ver se era surda. Não porque ela não correspondia, mas porque eu chamava, e esse é um sinal de alerta em bebês, eu chamava e ela não olhava para mim, ela não atendia. Então tinha que ter todo um movimento e tal, aí parecia que ela ouvia, olhava, mas se dispersava rápido. O chamar de imediato, Dona Liz, ela não olhava. Então eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, é absurdo, foi o primeiro exame que a gente fez. E aí, assim, é extremamente importante estar com cuidado, estar acompanhando, estar se colocando no lugar do outro, né? Faz toda a diferença. Na hora de julgar, a gente julga muito, infelizmente. Eu vejo que a família, os familiares da pessoa com autismo, às vezes passam por situações extremamente desagradáveis, extremamente desnecessárias. E o ponto principal, e que essa é uma fala que eu aprendi da Berenice Piana, que é a coautora da lei aí que fala sobre autismo, né? É que o laudo não é um ponto final. Existe vida após o laudo. Então era isso que eu ia falar. Boa, gostei. Existe vida, e era isso que eu ia falar. Quando a minha filha recebeu o laudo, ela não falava. Ela balbuciava qualquer coisa. E hoje ela fala com certa dificuldade, mas fala, consegue se comunicar. Consegue pedir o que ela quer, consegue fazer a malcriação dela, consegue. Então, assim, ela evoluiu. E a tendência, a gente trabalhando, a gente fazendo terapia, a gente estimulando, é que isso evolua, né? Então, não significa você receber o laudo, não significa que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto vai ficar daquele jeito para sempre, não. A gente tem caminhos para melhorar a situação, para dar maior qualidade de vida. Perfeito. Patrícia Conceição Gonçalves escreveu aqui, parabéns pelo programa, sou mãe de autista. Meu filho é uma bênção, escreveu aqui ela, né? Eu já vi alguns testemunhos assim muito interessantes de mães, de pais de autistas que dizem que mudou a família positivamente, né? Os irmãos também se tornaram mais unidos, juntou-se, agregou-se um pouco mais a família depois da descoberta em questão, e aí todo mundo se uniu ali em prol daquele novo indivíduo que chegou com esta síndrome. Tem assim umas histórias bem bacanas nessa direção, né? Passa por aqui minha amiga Ayla Bragança, Unidas, Marcele, diz aqui ela. Meu amigo Aleomar, eu não sei se você ainda está aí, né? Mas se você ainda estiver, tá aí, ó. Ayla Bragança é uma das líderes do movimento aí que você está procurando socorro. Sim, em relação à questão do autismo. Ayla é uma das pessoas que atuam na liderança do Gaiarbe, né? E aí, Ayla, você que está aí nos acompanhando, o Aleomar Guimarães tem um projeto social lá na Paulino Siqueira, lá na Praça Cruzeiro, e ele estava dizendo que, por vezes, quando trabalha com as crianças, identifica lá algum tipo de comportamento. Ele não é especialista para laudar ninguém, né? Mas ele entende que tem ali uma dificuldade, né? E ele estava querendo, de repente, saber se podia contar com a ajuda de alguém que tem essas... Marcelo já se colocou à disposição, mas você, eu sei que é uma das lideranças aí do Gaiarbe, faz contato com o meu amigo Aleomar aí, que ele está precisando de uma ajuda lá no projeto dele lá, para entender um pouco e até para conversar com os pais
de crianças que frequentam lá o projeto dele. Obrigado, Ayla, pela sua audiência aí. Seja bem-vinda. Parabéns à Secretaria de Educação de Tanguá, com todo o comprometimento do secretário Luciano, a subsecretária Nelly Gomes, que junto à equipe firmam uma parceria com a Escola do Autista, propiciando acompanhamento e orientações no que for preciso para as ações necessárias, conquistas em prol do melhor aos alunos e seus familiares, diz aqui minha amiga Jusilene. A estimulação precoce faz toda a diferença, diz aqui Ana Cláudia. Então vamos lá falar sobre essa questão da estimulação precoce e até da descoberta precoce também, desse laudo. Quanto mais cedo, melhor para esse desenvolvimento desse indivíduo, Marcelo, é Sim, isso? Sim, com certeza. Como todo outro fenômeno, como toda outra doença, como toda outra síndrome, quanto mais você descobrir, já começar a tratar, trabalhar, melhor. Melhor, porque você tem mais chances ali, você tem mais tempo, você tem, existe uma questão chamada neuroplasticidade no cérebro, né? Que é um período ali da nossa vida, geralmente a primeira infância, que ele está ali a todo vapor. Tá funcionando, é quando aprende mais rápido. Os cursos de inglês até oferecem agora, né, outra língua para crianças pequenas, porque aprende com maior facilidade. Então, quando se trabalha questões na estimulação precoce, questões na psicologia, na psicopedagogia, na fisioterapia, enfim, na terapia como um todo, na fonoaudiologia, a gente tem uma taxa de ganho muito maior. Isso é uma realidade porque já experimentou ensinar um adulto a andar de bicicleta? Exatamente. Agora, ensina uma criança. Eu aprendi a tocar violão com 8, 9 anos, né? Nunca mais esqueci. Ensina um adulto a tocar violão, cara, é uma dificuldade. Exatamente. Eu acho que para qualquer aprendizado, né? Sim, sim. E aí você tem que aproveitar, então, essa janela para poder estimular. E estimular em casa, estimular na escola, estimular na terapia. É através da estimulação que a gente vai tendo ganhos, assim, significativos mesmo. E aí você não precisa necessariamente do laudo para você começar a fazer as suas movimentações. Você não precisa ter o laudo, esperar ter o laudo para ir na fono. Você pode estimular em casa, pode passar por uma avaliação, ver o que a fono tem a dizer, né? E tá estimulando em casa. Eu vou esperar ter um laudo para... Não, a gente pode estar buscando caminhos e buscando olhares do profissional. Não é porque você não tem o laudo na mão ali, de repente, que você não pode ouvir o que aquele profissional tem a dizer. De repente ele vai te dar umas dicas bacanas que vai resolver a situação ou que já vai te encaminhar para um outro setor, uma outra área para poder te ajudar nesse momento. Perfeito. Boa tarde, recebemos um autista de 4 anos, não falava nada, saiu da escola falando meu nome, muita evolução. Ele conhece os números e conta até 30. Apaixonada por ele. Quem escreve isso aqui é minha amiga Nelma Sá, a quem eu mando um grande abraço. E aí a gente vê a necessidade e a importância, o quanto é fundamental essa criança estar na escola, né? Sim, sim. Está envolvida ali na escola e em todo espaço, na verdade. A gente precisa ocupar os autistas, qualquer pessoa, né? Qualquer criança, qualquer indivíduo com algum transtorno, com alguma deficiência, precisa ocupar os espaços que são de direito. Eu sei que muitas vezes é uma dificuldade, e aí a gente precisa adaptar ali a realidade, mas a gente precisa deixar de ficar trancado dentro de casa, que sei também que é difícil, mas precisa começar a ocupar porque é o nosso direito, a gente tem todo o direito de estar ali. Um shopping, de repente, que eu uso o exemplo do shopping, que é uma coisa que alguns autistas precisam trabalhar mais, porque é muito barulho, o autista tem o olfato às vezes muito aguçado, então é cheiro de doce, de salgado, de tudo. Se for na praça da alimentação, pois então vai enlouquecer o cara, né? Pode ser no período de final de ano, 23 de dezembro, pensa. Pode ser muito confuso. Mas a gente pode tentar, eu quando levo a mim, eu levo numa segunda-feira, assim, longe de feriadões, longe, que aí a gente vai habituando, mas não pode deixar de levar, né? Isso que aí. É a questão da adaptação aqui, né? Que Isso aí. A nossa amiga falou. Isso aí. Começa indo nos dias de pouca gente, daqui a pouco está conseguindo ir nos dias de maior movimento. Exatamente. Quando eu levei ela na primeira vez na praia, ela não queria ficar. Ela não gostou da textura da areia e tal, não queria ficar. Depois eu tentei de novo, ela ficou por 1 hora. Aí não quis ficar, agora ela já está me pedindo de novo para ir. Então assim, a gente vai aumentando o tempo, vai fazendo, né, as movimentações importantes, mas eu não posso deixar, nunca mais vou levar ela na praia. Não dá. Eu preciso trabalhar
na minha cabeça, e aí é aquela questão da idealização, né? Eu preciso trabalhar na minha cabeça que quando eu levar ela na praia, eu não vou ficar de 10 da manhã às 7 da noite. Eu sei que o tempo limite dela não vai ser esse. Mas isso não significa que eu não vou levá-la. Eu vou levá-la, vai brincar, vai se molhar e depois a gente vai embora. E é isso. Aí fazendo as adaptações do nosso dia a dia. A impressão que nós temos, e parece que a moçada não entende muito isso, só depois que você talvez seja pai, mãe de autista que você consegue compreender, é que o autista ele tem um deadline diferente do nosso, né? Sim. Ele funciona numa rota aqui no 220, aqui, nós estamos no 107, sim, ele está no 220. Sim. Nessa questão da percepção, da sensibilidade, sim, eu gosto muito daquela Temple Grant, é isso o nome dela? Que é aquela autista que inventou a máquina do abraço, né? Sim, isso. Acho que é Temple Grant, isso, né? Aí. O nome dela. Isso aí. E ela inventou a máquina do abraço, né, cara? Para você que não conhece a história da Temple Grant, é uma das autistas como é que chama? De autofuncionamento, né? Muito inteligente, aquela coisa dela. E ela inventou a máquina do abraço, que, segundo dizem os especialistas, o autista ele não é muito dado a esses efusivos abraços molhados que nós, tropicais, né, trocamos, né? Ele tem um pouco de aversão desse negócio, dessa pegajosidade nossa. Mas não é dizer que ele não queira o abraço, ou não, ele quer da forma dele, né? E a Temple Grant inventou a máquina do abraço. Poxa, pesquisa no Google que você vai achar essa história, que é muito interessante. E ela, como é de alto funcionamento, ela consegue explicar o porquê e o quanto aquela máquina abraçava ela, né? Numa força e numa temperatura que era agradável para ela, diferente do abraço molhado daquela tia que chega suada na casa dela. A questão tátil para o autista tem assim... Você falou da areia, agora eu lembrei disso. Sim, sim. E outra coisa, hoje ela não faz mais isso, mas quando a gente foi, ela só andava com um cobertorzinho, porque ela gostava de sentir a textura do cobertor. Fininho, gostosinho, molinho. E aí o que eu fiz? Eu tive que cortar aquele cobertor em 4 pedaços, para ela sair carregando aquilo. Ela levava para a escola e ela levou para a praia. A foto lá estava pequenininha com o cobertorzinho. Mas a questão tátil, aquilo ali era um refúgio para ela, sentir aquilo ali. E a questão tátil... Uma coisa familiar para ela. Isso aí, isso aí. E a questão tátil é muito forte neles. Então alguns realmente não vão gostar do abraço, não vão gostar do toque, vão se sentir... o chuveiro, eu conversando lá com a psicóloga da clínica escola, ela me fez um relato que eu achei assim sensacional, como que eu não tinha pensado nisso, como que a família, a mãe não pensou e eu com certeza não pensaria, de uma criança autista que ela não queria tomar banho, era uma luta para ela tomar banho. E aí teve as festividades de final de ano, ela foi para a praia e lá ela tomava banho no chuveiro tranquilamente. Essa criança já conseguia falar. E aí a mãe queria entender o porquê, começou a conversar. Na casa dela, o chuveiro era meio assim, meio diagonal. Então o jato chegava diferente do corpo daquela criança. Na casa da praia era o chuveiro normal, reto. Vertical. Isso aí. Então era mais agradável vertical do que aquele jato forte que era no chuveiro. O impacto que ela isso tinha, aí. que ela recebia, e era por incomodava ela. Isso aí, que ela não queria tomar banho. A mãe trocou o chuveiro e tal, resolveu. E aí, gente, não dá para olhar assim e falar assim, mas que bobagem, né? Exatamente. Porque na cabeça do autista aquilo é tudo, né, Marcelo? Sim, sim. E às vezes a pele sente diferente, incomoda, né? Tem autistas, por exemplo, inclusive no Atípico, que é uma série da Netflix muito famosa e que vale a pena acompanhar. O personagem, ele corta todas as etiquetas da roupa. Porque aquela etiqueta ali incomoda de tal forma... Mas não precisa ser autista. Tá? Não precisa ser. Não precisa ser. Etiqueta de roupa não precisa ser autista para aquele negócio que aquilo incomoda para burro. E você imagina esse cara que já tem uma sensibilidade diferente, né? Exatamente. Cara, que coisa assim interessante, né? E é aquilo que eu falei aqui anteriormente, gente. Não dá para olhar para isso e falar assim, porra, mas que bobagem, né? Pode ser uma bobagem para você. Sim. Né? Mas para aquela pessoa que tem uma sensibilidade diferente, que ele enxerga o mundo por outras lentes, digamos assim, ele olha para a mesma coisa que você, mas ele vê de maneira diferente, ele percebe, ele tem uma percepção diferente, né? Tá vendo essa questão do chuveiro aí?
Né? Essa é mais uma que vai aqui pro meu caderninho junto com a história da máquina do abraço, né? Que eu achei bem legal quando eu li essa história da Temple Grant. Temple Grant, né? Vamos lá. Progressos graduais com rotina estruturada e combinada. Escreve aqui minha amiga Ayla. Quem mais aqui? A rotina escolar deve fazer parte da vida do aluno e nesse mesmo espaço pode-se perceber as peculiaridades de cada aluno. TEA e as estratégias diferenciadas servirão de incentivos para o aprendizado desses alunos NIS. Vamos agora traduzir o que é TEA. Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. As estratégias servirão de incentivar isso aí. Desses alunos NIS. O que é NIS? Deixa eu ler, não lembro. NES. NE é Necessidade Educativa Especial. Tá. Ainda bem que nós estamos aqui com a tecla SAP aqui do lado. Amiga, parabéns pelo trabalho. Escreve aqui a Renata Ribeiro. Ayla Bragança, tudo fará sentido para os autistas. Os estímulos do ambiente são percebidos e processados de forma diferente. E eu fico imaginando, esse dia eu recebi a mensagem de uma mãe daqui de Rio Bonito, com alguma dificuldade em relação a esse tema do autismo, estava buscando lá algumas questões dentro da rede, etc. e tal. E ela tem 2 crianças autistas. E eu fiquei pensando assim, cara, lidar com um já é complicado, né? Sim. E você lidar com 2 deve ser mais complicado ainda. E como que você conversa com esses 2 autistas, né? Sim. Que são irmãos, que vivem na mesma casa, e aí tem os seus espaços, e assim, porque a percepção, embora sejam autistas, a percepção certamente é diferente, né? Sim. Então aquilo que é bacana para um, para o outro é uma porcaria. Exatamente. E aquilo que é uma porcaria para o outro é bacana para o lado de cá. E como que administra 2 crianças autistas, Marcelo? Como é que é isso? Aí a necessidade da rede de apoio. Quando ela falou comigo, eu falei, caraca, meu irmão. Porque às vezes são características. Essa mãe tem que ser treinada. Eu lembro que ela falou comigo, Flávio, eu parei de trabalhar. Porque... Exatamente. São características diferentes, são assim. Realmente é um dia a dia muito puxado. Aquilo que você vai construir para um filho aqui, porque pode não funcionar para o outro. Pode não ser bacana para o de cá. O de cá vai detestar, você tem que criar um outro universo. Exatamente. Então, por isso a rede de apoio é extremamente importante. E aí, quando eu falo rede de apoio, eu não falo só de psicólogos, de terapeutas, que também são extremamente importantes, mas dessa rede de apoio moral ali. Um dado, Flávio, muito triste, o número de pais que abandonam a esposa quando chega o laudo do filho de autismo é assim, impressionante. É impressionante, é um dado já que vocês podem pesquisar aí. E aí, assim, não falando só do marido, mas assim, da família que vira cara, da família. Às vezes até por ignorância, deixa de visitar, não por ignorância, não quero saber não, mas por não saber como agir. Sim. E aí deixa de visitar, deixa de falar, deixa de conversar. Então essa rede precisa estar muito bem estruturada, a gente precisa estar falando sempre dessa situação, precisando falar do autismo e da importância de se manter os laços com as famílias de pessoas autistas, porque realmente uma luta diária. Eu gosto sempre de contar uma história, né, que envolve Lorena. Lorena é minha filha. Lorena era pequenininha, tinha 2 aninhos. Ela saía andando na praia. E aí, cara, encontrava as pessoas comendo, um pratinho de batata frita, ela ia lá, metia a mão, pegava a batata frita e saia comendo. Eu comia batata frita em casa, fazia isso. Chegou naquele ambiente, ela via batata frita, a criança não tem essa percepção de tem que pedir licença, não sei o que, pequenininha, cara. Tipo, e aí você tinha que preparar ela, ou seja, uma criança que não tinha lá suas limitações, né? Mas ela lá naquela infância dela, né, entendia aquilo ali como normal. E às vezes eu chegava para orientar, até para chamar a atenção dela, e as pessoas da mesa, não, deixa elazinha. Eu falei, não, cara, tudo bem que você é bacana, simpático, mas ela tem que entender que não pode sair metendo a mão no prato dos outros, né? Por conta né? Você tem que ensinar as regras de convivência para a criança. E assim, eu percebo que nessa questão do autismo, vai mais ou menos nessa direção também, né, Marcelo? Talvez não vai ser aquela abordagem tradicional que se faz às demais crianças, Exatamente. Né? Vai demorar um pouco mais a perceber, mas vai acontecer isso, que é o que você falou, de quando você leva a sua filha num lugar, você vai preparando psicologicamente antes, já vai falando. E o autista aprende muito por repetição.
Então, assim, pode ser que eu precise falar com ele, ensinar ele 10 vezes. Eu vou falar 10 vezes a mesma coisa. Eu vou. Ele vai fazer 10 vezes a mesma coisa. Ah, mas eu tenho que falar de novo, eu já falei que eu não quero. De repente ainda não internalizou aquilo Mas ali. quem não é autista, você tem que falar 10 vezes também, às Exatamente. vezes, e não adianta. Né? Então, assim, precisa. O que a gente não pode deixar de ensinar. Não é porque é autista que pode fazer tudo. Não. A gente precisa ensinar de um modo diferenciado. Como Eu você acho que falou. essa é outra questão muito interessante também que precisamos colocar aqui, Marcele, é essa lógica de que sim, é possível ensinar, educar, dizer o que é legal, o que não é, etc e tal. Sim. Não é porque o cara é autista que não, deixa porque ele é autista. Não é bem assim, né? Exatamente. É, Pode demorar, é mais trabalhoso. Uhum. Com certeza é mais trabalhoso. Mas é necessário. Uma hora... Tem que dar essa limitação, tem que Sim. dizer que não pode. Sim. Uma hora vai internalizar, uma hora a ficha vai cair. A gente não pode lavar as mãos. Perfeito. É isso, gente. Vocês estão conversando aqui nessa tarde no programa Flávio Azevedo, que tem a pauta saúde mental, com Marcele Miller, que é a nossa convidada aqui, gestora da escola, da Clínica Escola do Autista, em Tanguá. Minha gente, em Tanguá tem a Clínica Escola do Autista, com quantos alunos? A gente tem acolhido de inscritos 185. A gente atende efetivamente hoje 120. Acolhidos 185, 120, numa cidade que temos aí 40 mil habitantes, 35, 40 mil mais ou menos, Tanguá está nessa vibe aí, 35, 40 mil habitantes. Rio Bonito tem 60 mil habitantes, né? E eu acho que já passamos disso. Ou seja, podemos entender ali para um olhar de percentual que nós temos mais autistas do que Tanguá tem também, já que nós temos um número maior de pessoas. Sim, e não é raro aparecer alguém de Rio Bonito pedindo vaga lá. O projeto é criado para os munícipes de Tanguá. Então é o pior momento, eu digo para mim, o pior momento da gestão é quando chega a mãe, o pai, o avô de outro município pedindo vaga e eu não consigo fazer muita coisa por conta disso. É o pior momento. E aí, se não se pensa... É como você trazer uma criança matricular em Tanguá, né? Sim. Uma criança de Rio Bonito matricular em Tanguá, acaba sendo complexo, né? E eu sei a luta, eu sei a dificuldade que é achar profissionais em Rio Bonito, então assim, pra mim o pior momento é esse. E aí eu penso que, mas não quero ter uma clínica escola, que tenha um instrumento, seja ele qual for, né? Mas que tenha um equipamento ali que acolha essas famílias. Eu acho isso muito importante, não só em Rio Bonito, como em todos os outros municípios aí. O que a gente não pode é não ter, né? E deixar que a nossa gente vai bater na porta do vizinho. Perfeito. Inclusive, eu até queria aproveitar a oportunidade aqui para lembrar que em Rio Bonito nós temos um equipamento chamado Centro de Reabilitação, que na minha concepção ele é subutilizado, né? Nós temos apenas algumas fisioterapia, alguma coisa assim, uma coisa muito espaçada, né? Eu acho que esse centro de reabilitação ele poderia perfeitamente ter talvez a mesma pegada do CIAS que nós temos em Tanguá, com certeza. né? Assim como uma espécie de uma porta de entrada, não só para a questão da fisioterapia, mas com outras questões de reabilitação. Rio Bonito tem o CAEE geral, também, né? que é parecido, né, com o CIAS, de que poderia ser ampliado um pouco mais para estar atendendo eu sei que é um número muito grande de pessoas, gente, eu sei. A gente está falando não só do autismo, mas de outras deficiências, de outros transtornos, mas que a gente precisa pensar com muito carinho nesse público que só tende a crescer. E assim, eu entendo que certamente nós temos verbas e recursos para esse fim, né, Marcele? A Clínica Escola do Autista em Tanguá, ela não está ligada no focinho do porco, né? Ela está vinculada à máquina governamental e recebe recursos para esse fim. Então, se o pessoal de Rio Bonito está com algum tipo de dificuldade, acho que vale dar uma ligada para o colega do lado ali e perguntar o que você fez aí, irmão. Como é que você desenrolou isso? Na verdade, a Clínica Escola de Tanguá, as pessoas nem acreditam quando a gente fala. Ela é bancada totalmente pela prefeitura. A gente não tem verba federal. Ela é uma iniciativa da prefeitura, uma iniciativa da gestão de Rodrigo Medeiros. Então é uma pegada, um projeto mesmo de governo. Isso aí. A prefeitura, o governo, o município é que banca ali
a Entende criação, essa a necessidade. manutenção, exatamente. E é assim, grandioso. A gente tem algumas dificuldades, tudo que está nascendo, que está crescendo, tem, né? Então, assim, a gente vai fazer um ano agora em abril, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem algumas coisas para acertar, a gente precisa ampliar nosso serviço, desejamos, ainda tem gente em fila, de 185 eu só consegui atender 120, então tem gente aguardando ainda, mas a gente tem o principal, que é querer. Então a gente quer muito, o município como um todo, o governo quer atender melhor, e é isso aí, é querer. E aí falando tecnicamente, mas a tal lei Berenice Piana que tramitou, se celebrou-se muito quando foi aprovada, Sim. etc. e tal, não contempla recursos para esse Não tipo de chegou iniciativa? pra gente ainda não. Ainda não. Porque a própria Berenice também Sim. tem uma escola desse Ela tava, isso porte aí. em Itaboraí, né? Sim. E aí ela mesmo desenvolveu... Até no ano passado, 2022, ela estava nessa movimentação, querendo arrecadar fundos aí para todas as clínicas e escolas do Brasil. Do Brasil, sim. Sim. Só que a gente não teve ainda uma resposta ainda. Caramba, a Berenice está há bastante tempo Sim. trabalhando essa questão aí, a nossa bancada aí do Rio de Janeiro, de deputados federais, etc. E tal. Que aí não é prefeitura, galera, né? Essa questão de recurso aí, Isso aí. quando se fala de MEC, do Ministério da Educação, aí não é prefeitura, é deputados federais, senadores, né? Junto ao presidente da República, junto ao Ministério da Educação, que precisam trabalhar essa questão dos recursos que são destinados a esta área, né? A lei Berenice Piana está sofrendo alteração. Me lembra aqui, Ayla, obrigado, Ayla. Parabéns à nossa maravilhosa gestora Marcele, escreveu aqui a minha amiga Ana Cláudia, tramitando com prioridade na Câmara dos Deputados, né? Pois, Ayla, essa tal dessa tramitação com prioridade, desde a época que eu entrevistei Berenice, eu trabalhava no Folha da Terra ainda, quando eu entrevistei Berenice Piana, num evento que ela veio aqui em Rio Bonito, voltado para essa questão do autismo, aliás, muito legal, foi um evento que nós tivemos na cidade para falar sobre isso, e à época ela disse que estava todo vapor, tinha um deputado federal que apoiava ela na época, o cara veio junto, eu não lembro agora o nome do sujeito, tem bastante tempo isso, né? Só do Folha da Terra que eu saí tem 10 anos que eu deixei de trabalhar no jornal Folha da Terra, então essa moçada está, né? A galera de Brasília está meio devagar, né? Teremos investimentos do SUS no futuro. Opa, excelente notícia essa, né? Se houvesse deslocamento levando para o SUS, eu ainda certeza. acho mais bacana ainda do que você já usar o recurso da educação, que já é pequenininho, né? Haja visto as grandes necessidades que a educação tem. Alocar isso no SUS, ó, é uma ideia realmente excelente. Ela está dizendo que essa ideia aqui é de agora, não é coisa recente, né? Sim. E já foi aprovada no Senado. Opa, bacana isso, olha, bacana. Será pelo SUS brevemente. Isso abre uma janela de oportunidade Com certeza, abre importante um leque para os municípios todos terem o equipamento. Sim, sim. E acaba dando um refresco aí para as prefeituras, de maneira geral. E aí ajuda o município a ter esse olhar, né? Sabe que vai ter uma força ali, que vai ter... Acho muito importante. E Marcele, que especialidade nós temos ali efetivamente na clínica Escola do Autista, né? Hoje nós Quem temos... são os profissionais que estão ali nessa trinca Sim. multidisciplinar ali para atender? Sim, nós temos assistente social, que faz a anamnese, mas também dá orientações a nível de legalidade, ajuda na questão de pedir transporte, tira dúvidas de benefício, enfim, faz esse movimento. A gente tem um neuropediatra maravilhoso, Dr. Luiz Antônio Beraldini. Temos a nutricionista, temos pedagogas, trabalhando ali nessa parte da escola, né? Com formação na área, a gente tem as pedagogas. Temos fisioterapeuta, fonoaudiologia, ainda atendendo um dia na semana. Nosso desejo é ampliar, né? Porque tem muita galera aí para fazer. Temos terapeuta ocupacional e psicologia. Caramba, é uma quantidade Sim. grande E ainda falta o quê? Falta mais profissionais da mesma área. Nessas áreas aí. Sim, sim. O quadro é esse aí, Isso. precisando de mais gente para você Isso. poder ampliar o atendimento. Isso aí. No caso. Tanguá também recebeu o programa TEA Ativo, que é um programa do governo federal que visa essa questão de esporte, de atividade física
para o público autista. Então a gente também está conversando aí com a Secretaria de Esportes e tal, porque tem outras áreas que podem... a gente tem professor de educação física também, perdão. Além das pedagogas, temos professores de educação física que faz ali as atividades físicas com essa galera. E aí a gente tem também, com o TEI ativo, Tanguá vai ter atendimento de atividades físicas específicas, se eu não me engano psicomotricidade, que talvez a gente está conversando ali, né, para poder pensar nisso aí, e atividade aeróbica específico para o público autista. Então a gente tem aí, a gente gostaria, fica aí o desejo do psicomotricista, que também é extremamente importante, e a gente tem projetado também, Flávio, para se concretizar ainda, oficinas para o público adulto. Lembra que a gente falou da janela aí de aprendizagem e tal? Então tem uma galera, a gente tem, por exemplo, um que tem 43 anos e que ele ainda não está inserido nos serviços porque já passou por CAPS, já passou por todo, né? E aí o nosso desejo é ter oficinas para estar atendendo esse público, oficinas terapêuticas também, que vai ajudar bastante. Perfeito. Bom, chegou aqui um recado de Cadinho. Deixa eu ver o que diz Cadinho. Cadinho sempre nos manda um recado aqui. Cadinho, bom dia. Eu, minha amiga fiel, Vamos lá. estou ouvindo o seu programa, tá, Cadinho? Bom dia. Eu, minha amiga fiel, Marinete Pacheco. Ela tem um neto autista, então essa pauta interessa a ela. Beleza, obrigado, Cadinho, pelo feedback, está nos acompanhando aí, ligado no nosso programa. Sucesso para você, beijo no coração, muito obrigado aí pela sua audiência sempre. Aqui, gente, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? Você que está gostando da nossa conversa, se quiser compartilhar nas suas redes aí, por favor, vai ajudar no engajamento, vai ser bem bacana, né? Parabéns pelo empenho e dedicação. As diferentes terapias são essenciais. Força, escreve aqui a minha amiga Ayla, né? É muito gratificante ver o comprometimento e responsabilidade da gestão Rodrigo Medeiros em prol de uma escola autista de qualidade, né? Diz aqui a minha amiga Adilcilene. E sim, então assim, eu acho que todos os parabéns aí que são oferecidos ao prefeito Rodrigo Medeiros realmente merecem um laço de fita vermelha, porque essa declaração que Marcele fez aqui agora, eu, por exemplo, não sabia. Eu pensava que a Clínica Escola Autista ela tinha ali algum tipo de compensação do Ministério da Educação, etc. e tal, para seu funcionamento, né? Mas não, aí é uma iniciativa exclusiva da Prefeitura de Tanguá, que entende essa necessidade como prioridade e decidiu fazer esse investimento, abrindo mão certamente de outras, de outras questões. E a Patrícia Conceição Cadinho está aqui nos assistindo aqui pela live, aqui pelo Facebook, e manda um abraço para você também. Ela está dizendo aqui, manda um abraço para o amigo Cadinho. Obrigado, Patrícia, um beijo no seu coração. Fala, Marcelo. A clínica foi uma indicação da vereadora Márcia Matos, ela fez a indicação e a prefeitura abraçou a ideia e aí surgiu. Beleza, Márcia, que eu também estou aqui em contato com ela para recebê-la também aqui. Márcia é muito engajada, né? Sim. Nessa questão da saúde mental, né? E é uma figura que nós certamente vamos querer receber aqui no nosso programa para tratarmos, né? Da visão de mundo dela sobre essa questão da saúde mental que nós estamos trabalhando dentro do Janeiro Branco. Minha amiga Nelma Sá lembra aqui que Silva Jardim também já tem uma casa do autista. Não sei se funciona nos mesmos moldes que Tanguá. Conhece lá? Não, a prefeita esteve lá visitando a gente. Teve uma equipe lá visitando, a gente trocou alguma ideia e eu não sabia que já tinha inaugurado. Que bacana, Nelma. Boa notícia, né? Parabéns aí à rapaziada de Silva Jardim por essa lógica, né? Eu não sei se funciona nos mesmos moldes aqui da Casa de Tanguá, mas o importante é termos essa iniciativa. Rio Bonito tem aí segmentos que atendem o autista, Marcelo. E aí vai uma pergunta aqui de ordem para você que é especialista nessa área, né? Você falou do CAE e nós temos também o
as escolas como um todo. Sim, as escolas e os centros de reabilitação que também atendem alguns... Perfeito. Mas seria interessante que nós tivéssemos especificamente um equipamento, onde, com certeza, unicamente ali, porque me parece que fica meio que perdido aí em 3 espaços, né? Então, sim, o CAEE, as escolas, né? O centro de reabilitação, isso fica meio que perdido. Às vezes, Flávio, a gente ouve o discurso de que, mas por que só para o autista? Tem que ter para todo mundo. E eu concordo plenamente, todo mundo tem que ser atendido, bem atendido. Só que o público autista tem um diferencial. O jeito que eu vou trabalhar com autismo, com autista, não é necessariamente o jeito que eu vou trabalhar com síndrome de Down, com TDAH, com TOD. Não é. O autista tem ali todas as suas peculiaridades, todo o seu jeitinho diferenciado. Até porque ele tem, eu acho que sobretudo, eu não sou especialista não, tá gente? Mas sobretudo por ele ter essas regras limítrofes, sim, né? De não gostar de toque, não gostar de barulho, não gostar. Ele tem todo um universo dele. Eu acho que se você faz essa grande mistura com outros indivíduos também, sindrômicos ali, que tenham lá sua necessidade, meio que vai bloquear esse cara no primeiro momento de estar ali naquele ambiente. Exatamente, o trabalho fica dificultoso às vezes. Então, quando você pensa num espaço específico para aquele público, você consegue montar aquele espaço naquele perfil. E aí, esse é o grande ganho que se tem. Não que outras deficiências não devam ter atendimento, não é isso. Todos precisam e têm direito perante a lei. Só que ter um espaço diferenciado para esse público autista traz muito ganho nesse sentido. Perfeito. É você fazer um espaço para surdos e colocar a comunicação por áudio, né? Ou então botar um rádio tocando lá para o cara escutar. Ele é surdo, velho. Ou você faz um espaço para cegos e aí constrói lá alguma coisa com uma televisão bem bacana, né? O cara não enxerga que adianta você botar. Né? Então, assim, eu entendo que realmente os autistas eles têm essa prioridade, digamos assim, por ser aí um fenômeno que ele tem toda uma diferenciação até na abordagem, cara, né? Eu particularmente entendo dessa forma, né? E a especialista está aqui dizendo que é mais ou menos isso. A diretora Marcela desenvolve junto à sua equipe um trabalho de excelência. Aos nossos alunos com autismo e também aos familiares que precisam ser acolhidos, né? Com carinho e atenção. Parabéns, escreve aqui a minha amiga Dilcilene. E a dona Neiva Coutinho diz que o nosso prefeito Rodrigo é só bênção, né? Essa clínica do autista, eu tenho uma neta que é autista, e ela fala aqui, e essa Casa Rosa, né? Ou seja, que eu acho que ela está também dizendo que é um equipamento importante também, né? A Casa Rosa. Acho que a gente já teve aqui alguém falando da Casa Rosa, se não me engano, aqui no nosso programa, e que é um equipamento também extremamente interessante. Acho que foi na época do Agosto Lilás, que o pessoal da Casa Rosa teve aqui no programa. Ou no Outubro Rosa, será? Não, foi no Agosto Lilás, né? Que aí eu também recebi o pessoal ali do espaço da mulher ali, etc. Veio a galera toda aqui conversar conosco sobre esses equipamentos que são extremamente interessantes e necessários, né? Inclusive eu acho que no aspecto ali da Casa Rosa, essas mães de autistas, por exemplo, né? Que tem ali uma dificuldade de trabalho, alguma coisa assim, acabam de repente na Casa Rosa recebendo algum tipo de orientação ali ou qualificação que ela possa adequar o tempo dela e a necessidade dela ao lidar com o filho para oferir algum dinheiro, né? Sim, Marcelo? com De repente, certeza. quem sabe, né? Seria ótimo. Eu voto a favor. Porque nós temos, eu lembro sempre dessa mãe de Rio Bonito que falou comigo que parou de trabalhar porque tem 2 filhos autistas. E aí, Flávio, se eu for trabalhar, tem que pagar alguém para tomar conta. E aí, cara, são 2 crianças. Não é qualquer pessoa que eu posso colocar. Exatamente. Então, em vez de eu trabalhar, eu fico em casa cuidando, porque senão... Né, e eu fico imaginando que hoje em dia o orçamento para ele está minimamente equilibrado, os 2 precisam trabalhar, né, tanto o esposo quanto a esposa, etc. E aí ela abre mão de trabalhar por conta das crianças, certamente o orçamento fica prejudicado, né? Por mais que o marido lá, não sei qual a função dele, mas se ela tivesse também trazendo um dinheirinho para casa já ajudava, né? E a criança com autismo tem uma demanda orçamentária ali também de investimento que precisa ser feito, né, Marcelo? Sim.
em uma série de questões, né? Você é mãe de autista, Sim. você pode falar melhor do que ninguém a respeito disso, né? Então, eu acho que realmente essa Casa Rosa, eu não sei se tem, se não tem, fica a dica, né? De repente criar alguma coisa que essa mãe possa desenvolver em casa ali, junto com a sua atividade, etc., para poder ter uma rendinha ali para poder ajudar no orçamento. E muitas dessas mães são mães solo, né? Sim. Marcelo, ainda tem isso, né? Sim. Quando a mulher ainda tem lá o marido que ajuda, então, mas algumas são mães solo, né? Sim, Tem que se virar. Sim. E quando você pesquisa sobre isso, é assim, a margem percentual é inacreditável. Não lembro agora, mas eu sei que é inacreditável como que isso acontece, não só com autismo, mas com outras deficiências também. E aí você disse ali, agora passou despercebido, que eu comecei a falar outra coisa aqui, e aí tem o marido que descobre que a criança é autista e mete o pé, é isso? Sim. Relativamente ali comum isso acontecer. Não sei o que passa na cabeça masculina aí, mas é inacreditável o número de pessoas, de pais de família que abandonaram o lar, que abandonaram a família depois da chegada do laudo. A gente entende que é uma pressão muito grande, e aí eu não sei se esse apoio, né, ajudaria nessa questão, se esse pai se sentisse mais apoiado, se tivesse uma rede, se tivesse, né, um movimento para ajudá-lo, se ajudaria nisso ou não sei, mas é inacreditável um número assim. E aí a gente percebe muito isso nas anamneses, que a gente faz, a gente vai fazendo, tem perguntas mais delicadas, e aí tem mãe que chora, tem mãe porque chegou o laudo, desesperou, meu esposo desesperou, foi embora. É chocante. E não é um ou dois, não. Eu acho que nós precisamos discutir um pouco mais sobre saúde mental, gente. E aí sair do campo do autismo e aí tratar dessas questões que envolvem personalidade, responsabilidade, Sim. etc. e tal. É uma coisa assim, realmente, que a gente não sei nem o que falar aqui dessa revelação aqui da minha amiga Marcele. Bom, gente, conversamos aqui na tarde de hoje com Marcele Millen, gestora da Clínica Escola do Autista em Tanguá, né? A gente, quando conversa sobre autismo, a gente fala sempre sobre as mesmas coisas, né? Sobre saúde mental, sempre sobre as mesmas coisas, mesmo sendo pessoas diferentes que estão aqui, a gente acaba chegando sempre no mesmo lugar. E espero que depois de mês de janeiro tem 31 dias, a gente deve ter aqui cerca de 20 ou 22 conversas, né? Se você pensar nos dias úteis, que nós estaremos falando sobre saúde mental, nós teremos aqui 22 conversas aproximadamente sobre saúde mental em seus variados espectros, né? E, sinceramente, eu espero que a gente consiga chegar a algum lugar, né? Com essa conversa nossa aqui a respeito desse tema tão importante. E aí eu volto aqui ao Noel Jorge, que foi o nosso primeiro entrevistado, que ele me disse aqui, Marcelo, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Ele disse que o tema saúde mental hoje é o mais importante. Ele falou, Flávio, a saúde mental é o assunto do século, né? E porque além de autismo, você tem depressão, suicídio, não sei o que, etc. e tal, os adolescentes que estão com a cabeça bagunçada. E ele falou, é o assunto do século, é o tema a ser discutido, saúde mental é o tema mais importante, que inclusive o restante da saúde depende também da saúde mental. Se a cabeça não estiver boa, o restante os outros sistemas não vão atender também, não vão funcionar. É isso, Marcelo? Com certeza, assim, o índice de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade, assim, é exorbitante. A gente precisa falar sobre saúde mental. E aí, Flávio, fechando aqui, eu não vou deixar um recado para quem está se sentindo mal, para quem procure ajuda, mas eu não vou falar especificamente com você sobre isso, mas eu vou falar, eu gostaria de falar com aquela pessoa que é procurada às vezes. Às vezes a pessoa está ali precisando de uma palavra amiga, de um apoio, de um consolo. Então, seja luz nesse momento, né? Não julgue, não ache que é frescura, não mande trabalhar, não mande lavar uma pia cheia de louça. Porque às vezes tem terapia, pessoas... Né? Exatamente. Terapia, né? Exatamente, é horrível isso. Então, assim, busque se colocar no lugar daquela pessoa, busque entender. E se por acaso você não entender por que aquilo está acontecendo, oriente a procurar um profissional, a procurar alguém
mas não vamos colocar aí, no lugar de ser luz, de iluminar o dia daquela pessoa, a gente colocar mais treva, apagar a luz. Porque às vezes uma palavrinha pode desencadear uma situação aí, entendeu? A pessoa chega falando, eu vi isso na internet, uma mãe falando, e aí que o filho, né, foi falar para o amigo que estava se sentindo mal, que estava com vontade de morrer e tal, e esse amigo falou, toma um vírus de chumbinho e mata-se, morre logo, resolve seu problema. E foi o que o cara fez. O adolescente de 18 anos aí fez. Foi o que ele fez. Então a gente pensar que às vezes a gente vai falar na brincadeira, não na intenção, mas as nossas palavras aí têm um poder, né? E aí a pessoa que já está fragilizada, que já está ali, já não está com a saúde mental 100%, já não está em dia, então pode ser só a sua palavra, o seu jeito de falar, pode ser só a gota d'água para explodir numa situação aí muito negativa, muito ruim. Então que a gente possa pensar nisso e que a gente possa ajudar na saúde mental do nosso próximo. Beleza. Tem mais um recado de Cadinho aqui antes da gente ir embora? Vamos lá. Flavinho, deixa eu participar. Por que os autistas, quando não faz o que ele quer, a gente não faz o que ele quer, ele grita? Que a menina que trabalha comigo, o netinho dela, que não faz o que ele quer, ele grita. E o que tem dentro do mundo deles? Nós estamos curiosos para saber. Se você puder botar essa pauta para a gente ouvir, tá bom? Obrigado. Uma boa tarde para você. O programa está muito bom. E um abraço aí, dona Marcele. É com você, Marcelo. É verdade, ele não aprende com tanta facilidade assim, e não é só o autista, a lidar com a frustração. Então o não para ele é uma frustração muito grande, como é para outras pessoas, né? E aí às vezes a gente aprende com maior facilidade. A minha filha também grita, e quando ela sabe que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou tirar da mão dela alguma coisa, ou enfim, que eu não vou pegar, ela vem, corre e me abraça, me segura. Mas assim, é a maneira que tem de lidar com a frustração. Ele ainda não aprendeu a lidar com a frustração de outra maneira, a internalizar aquele não, a esperar, às vezes que é na hora, precisa esperar. E aí as terapias ajudam muito nisso. A terapia comportamental, a ajuda do psicólogo, a ajuda do TO, às vezes, ajuda a internalizar essa frustração. É o lidar com a frustração que é o mais difícil para ele. A questão dos gritos, será que tem a ver também com o fato dele saber que o grito talvez incomode? Pode ser e também. E aí é uma forma também dele se mostrar seu descontentamento com... Nada é descartado. Né? Pode ser, como pode ser também ele ainda não tem a maneira de se comunicar. Então ele não sabe como argumentar com você para ter aquela vontade feita, a linguagem ainda está em desenvolvimento, e aí ele grita. Os gritos, inclusive, da minha filha diminuíram, não cessaram ainda. Um dia vai, mas ela ainda grita quando ela começou a falar, porque aí ela conseguia se comunicar melhor. Sim. E aí a gente precisa entender também que a comunicação não necessariamente precisa da fala. Existe a comunicação alternativa. O autismo, principalmente, usa muitas PECs, que são figurinhas. E aí, às vezes, eu trabalhei muito isso com ela também. Não vai atrapalhar na fala, mas é claro que acompanhado com um profissional é melhor, né? Mas que se ele não fala, se ele não sabe que ele quer beber água, mas tem aquela figurinha ali que ele vai te mostrar a água. Então é uma comunicação alternativa. Alguns autistas são não verbais. Alguns autistas não vão falar ao longo da vida. E aí, mas ele não significa que ele não vai se comunicar. Então usa aí as PECs, alguns aprendem a ler e escrever mesmo não falando a escrita, mas as PECs, as imagens, as ilustrações ajudam muito nesse processo. Dele conseguir se comunicar o que ele está sentindo naquele momento. Bom, Cadinho, a parada é a seguinte, vai falar aqui agora o jornalista que também é profissional de enfermagem, né? E eu trabalhei no Hospital Colônia, trabalhei na Clínica Ego, trabalhei na saúde durante 15 anos. E eu vou dizer uma coisa para você, a nossa cabeça é uma caixa de surpresa, irmãos, que na verdade tudo quanto é coisa que a gente pode falar são apenas suposições, e por mais que você acerte em algumas situações, não significa que aquilo ali é regra para todo mundo, né? E aí eu vou contar a história de um paciente que eu tinha no Hospital Colônia. Era um paciente sadio fisicamente, né? Ele era um paciente com esquizofrenia. Um belo dia ele não levantou da cama.
E aí a gente foi lá chamar ele para sair, para tomar café e tal, fazer o que ele fazia todos os dias. Não, eu não ando não. Mas como você não anda, cara? Você estava andando ontem. Não, eu não ando não. E aquele cara nunca mais andou. Nota o que eu estou falando para vocês. Ele nunca mais andou. Se tornou um paciente acamado. A gente tinha que dar banho no leito nele, aquele negócio todo, cadeira de roda, etc. Dar comida na boca, etc. E tal. Ele nunca andou. Ele botou na cabeça dele. Agora, cara, como é que isso aconteceu? Que botão foi apertado na cabeça dele? Sim. Né? Não dá para saber, né? Era um paciente, né? Uma pessoa que tinha lá sua questão mental alterada, e ele simplesmente naquela manhã de terça-feira amanheceu dizendo que ele não andava. Sim. E ele não caiu, foi feito exame, foi feita tomografia, não teve nada. Ele era uma pessoa saudável e ele simplesmente colocou na cabeça que ele não andava. E ponto final. A importância da saúde mental. Exatamente. Ele era um paciente, mas isso pode acontecer com pessoas que Sim. não estão lá, mas Sim. que botam na cabeça aquela ideia. Exatamente. E ali, aquilo ali vai crescendo e a gente o corpo acaba reagindo com o que a mente está dizendo ali. E aí tentaram conversar com ele, veio psicólogo, veio não sei quem, veio assistente social, veio Papa, veio Buda, veio não sei quem. Eu só não lembro se trouxeram Jesus Cristo, mas trouxeram todo mundo para conversar com esse cara. E ele simplesmente, a pessoa chegava e ele falava assim, não, eu não ando não. Eu andava, mas não ando mais não. E agora, como é que faz? Né? Então assim, Cadinho, a nossa cabeça é complicadíssima. E não é só aqueles que têm lá algum tipo de síndrome, de problema, de fenômeno de alteração, né, etc. e tal. A cabeça nossa é complicadíssima. Tem dia que você está bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que você não há razão de tanto sorriso. Você está com um sorriso aqui, ó, né? E tem outras vezes que você deveria estar radiante, que o sol está bonito, né, cheio de oportunidade. Sim. Lá fora, e você está de bad. Então a nossa cabeça é extremamente complicada, não dá para saber exatamente o que tem lá dentro da cabeça do autista, ou de qualquer outra pessoa aí com suas vulnerabilidades, né? E essa experiência ficou muito gravada comigo. Foi logo no meu início, né? Eu trabalhei 15 anos na enfermagem, foi no meu primeiro ano de enfermagem. O Stocolândia foi o primeiro lugar que eu trabalhei como profissional de enfermagem. E ficou muito significativo aquilo para mim. Eu, quando falo do poder do pensamento, o poder da palavra, o poder né? Eu não sei se ele é um cara teimoso, se ele é um cara obstinado. Eu não consigo entender o que aconteceu com aquele paciente. Eu sei, de opinião, né? Que tem fulano é de opinião. Morre abraçado às ideias dele. Cara, esse paciente depois ele faleceu, depois de muitos anos, e faleceu acamado. E quem via ele achava que ele tinha tido um derrame, um AVC, né, alguma coisa assim. Não. Ele simplesmente um dia amanheceu dizendo que não andava. E até ontem à noite, depois do jantar, quando ele se recolheu para dormir, ele andava. Jogava bola, corria, fazia tudo, né? Era um paciente fisicamente saudável. E naquela manhã ele amanheceu dizendo que, olha, eu não ando mais. Acabou. O que aconteceu lá dentro, os eletroencefalogramas da vida não conseguem explicar, não dá para entender. Faz parte desse fenômeno aí. E aí eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos prestigiando. Muito obrigado. Amanhã eu recebo aqui o meu amigo Felipe Flores, empresário. Ué, Flávio, o que tem a ver o Felipe da Connect com saúde mental? Nós vamos conversar com o Felipe sobre, claro, sobre a atividade dele, mas sobre a saúde mental dos nossos empresários, aí, como é que estão, né? Tem que gerar emprego, tem que pagar imposto, tem um set de compromisso, tem que atender o cliente, né? Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre esse tema aí da saúde mental da moçada, do mundo corporativo, né? E ele, que é presidente também da CDL de Tanguá, da Câmara de Agentes Logistas, etc. e tal, é o nosso convidado aqui amanhã. Na quarta-feira, deixa eu olhar quem vai estar mais conosco aqui na agenda. Marcelo abriu a semana, amanhã vem Felipe, na quarta-feira vem o nosso amigo Walaf, que também é de Tanguá, é coordenador da saúde mental de Tanguá, vai ser o nosso convidado da quarta-feira. Na quinta-feira eu recebo aqui a professora Luci Rosa Teixeira, nossa convidada aqui também, é doutora em educação, professora, vai conversar conosco sobre, e aí vamos falar especificamente sobre educação e a pegada da saúde mental
para os educadores, e a minha amiga Marie Moraes, que esteve aqui já em dezembro do nosso programa, conversando sobre esse tema saúde mental, né? Ela trabalha com a questão da terapia, é bióloga também, e vai conversar conosco aqui sobre saúde mental. São os nossos convidados dessa semana, e você está convidado a nos acompanhar, a estar conosco, a nos prestigiar. Muito obrigado a você que esteve nos prestigiando aqui também. Palavras finais, Marcelo? É isso, vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem está próximo ali da gente, vamos ser rede de apoio, seja no autismo, seja fora do autismo, seja com indivíduos neuroatípicos, né? Sejam típicos como nós. O importante é se cuidar, o importante é cuidar da mente, porque é ela realmente que vai fazer toda a diferença em todas as outras áreas aí da vida. Perfeito. Meu amigo Alaf, falando nele aí. O Alaf passa aqui dizendo: boa noite, meus amigos Flávio e a diretora Marcele, Tanguá presente. O Alaf, eu acabei de dizer aqui que você vai estar conosco na quarta-feira. Seja bem-vindo, hein? O nosso coordenador da saúde mental em Tanguá. E aí nós vamos seguir a conversa que nós estamos tendo aqui com a Marcele, né? Num aspecto menor aqui, que é a clínica escola do autista, e nós vamos falar da saúde mental como um todo para todo o município de Tanguá, né? Como é que está sendo tocado esse segmento, né? E vai ser certamente uma conversa bem bacana com o meu amigo Alaf, que já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades, conversando conosco, né? Então, gente, muito obrigado a vocês que estiveram nos acompanhando, nos prestigiando, ligados aí na nossa programação. Agradecer minha amiga Marcele, que esteve aqui conosco hoje, abrindo mão aí do seu merecido descanso de férias, né? Mas está aqui conosco, como boa soldada que conversando sobre o assunto aqui, que é saúde mental. Então, amanhã às 15 horas, nós estaremos de volta aqui com mais um programa Flávio Azevedo, aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado a vocês que compartilharam. A moçada que vai ver depois, muito obrigado também. Tem uma galera que vê depois. Flávio, aquela novela chata tá passando lá, minha mulher estava vendo, eu não tinha o que fazer. Fui assistir seu programa, gostei muito, recebo muita mensagem assim. Pessoal que assiste à noite pelo Facebook, já no YouTube. Muito obrigado a vocês também que assistem depois. Um beijo no coração de todos. Papai do céu abençoe rica e abundantemente cada um, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, minha gente. Abraço grande. Tudo de bom. Vamos em frente. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.